Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 40º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Olá, tudo bem? Como é que estão hoje? Tudo em altas, tudo porreiro. Estávamos aqui a ter uma conversa engraçada, acesa, no WhatsApp. Boa, é verdade. Em relação a algo que tínhamos discutido já no Facebook, não é? E curiosamente sobre o Facebook. Se quiseres, podemos já começar. Ou queres fazer um apanhado das notícias da semana primeira? Não. Eu não preparei nada sobre o que está a acontecer na semana, mas claramente sair os resultados do Facebook, da Google, mais alguma FANG, não? Quase todas, acho Quase eu. todas? Microsoft. Yeah. Todas juntas. Eu não parei para olhar. Não, por acaso, eu estou a dizer isto, mas acho que só mais a Microsoft das FANG é que lançou. Tu estavas, Diogo, estavas aí a ver, já está a ser o Facebook Connect? Começou há 7 minutos. Já o tens aberto aí, não? Eu estava a ver enquanto esperava, mas pronto. Também já chega de ouvir o Marco, né? Por acaso eu lembrei de uma coisa que podíamos vê-lo em conjunto e comentar. Isso seria o nosso episódio desta semana, mas como não preparámos nada, se calhar não. Então, tipo um direto. Exato, tipo um direto. Era porreiro. Aqueles pessoal que comenta jogos da bola, porque naqueles canais em que não se pode transmitir o jogo, mas lá as pessoas a comentar. Isso é daqueles fenómenos que, parecido com um que tu conheces bem, o QVC, que temos andado a olhar para ele, ao início um gajo fica, como é que isto é possível ter audiência? Mas depois tem, é curioso. Isto para tudo. Temas. Diogo, qual é o teu tema para esta semana? Olha, eu trago 2 histórias pequeninas, que foi o Morgan Housel que escreveu, que ligam a natureza a conceitos de úteis de investimento. É algo, eu estava a ler esse artigo e estava a pensar que é algo que eu já quero fazer há algum tempo, que o Jake no Acquires Podcast também faz, no Value After Hours, que é, especialmente o Jake traz sempre, perdão, histórias que não têm nada a ver com investimento, da história ou da natureza ou assim, e depois acaba no fim a relacionar com o mundo do investimento. E é preciso uma capacidade, primeiro é preciso tempo para ler e para te informar sobre uma quantidade de coisas, e depois é preciso uma capacidade grande de relacionar coisas externas com o mundo do investimento. Como vamos começar? Diz, Gonçalo. É aquilo que ele costuma dizer que são os veggies, não é? É a parte de veggies, os vegetais da comida. Não é aquilo que normalmente as pessoas não gostam muito, mas que faz bem. Ok, ele costuma dizer, o Jake? Sim, agora it's time for veggies. Boa! É o segmento lá do Value After Hours. Eu nunca tinha ouvido a expressão. Boa. Eles dizem várias vezes, sim. Já que vamos começar com o teu, portanto, o meu tema é... são lições do Seth Klarman. Eu deparei-me ontem no Twitter, ou anteontem no Twitter, com lições, com a carta do Seth Klarman, que é, para quem não sabe, um investidor muito bom, que é o fundo deles chama-se Baupost Capital, se não estou em erro, e é de Boston, e o tipo que escreveu o livro Margin of Safety, que custa uns $1000 e tal, se é que ainda se encontra, acho que já comentámos isto e o Gonçalo andou à procura e disse que não se encontrava, não era isso? Em segunda mão consegues por esse preço. É. Ele só fez uma edição, portanto por isso é que é esse preço disparatado. Mas encontra-se em PDF na internet, eu li em PDF. Para por falar nisso, vamos aqui fazer um hello aos nossos... Como é que se chama o livro? Margin of Safety. Yeah. E eu estava aqui, há várias pessoas que nos estão a perguntar qual é o site que o Diogo está neste momento a consultar. Aposto que estás a consultar o site. Só que sim, está aqui. O mundo anda estranho e depois ainda nos podem acusar de alguma coisa. Portanto, eu ainda não falei, ainda não comentei no YouTube qual é o site. Não sei se o queres fazer, Diogo, não faço a mínima ideia. É assim, eu por mim, eu estou à vontade, isto não tem direitos de autor, isto não é meu. Mas sim, vê lá depois tu qual é o melhor sítio para publicar isso. Eu só não queria que isto fechasse. Essa é outra história. Mas sim, mas eu não tenho problemas nenhum.
Eu perguntei a uma amiga que tem uma editora de livros e perguntei como é que isto é possível, um site que partilha os livros todos, e ela disse, pá, também, disse qualquer coisa do género, nem me perguntes, mas isto foi no WhatsApp, e depois acabei por não conversar com ela mesmo sobre isto, e hei de puxar, puxar o tema. Isto Bom, é que é eficiência, meu. Acabei de fazer download de um livro que custa 1000 e tal euros. se calhar vamos ter que arranjar aqui um advogado para nos aconselhar em certas coisas, o que podemos dizer e o que não podemos dizer. Bom, e o Seth Klarman escreveu em 2010 20 lições, eu não trago as 20, só trago 7, 20 lições que os investidores deviam ter aprendido e não aprenderam, e depois mais umas quantas que aprenderam, mas não deviam ter aprendido. Eu dessas só trago uma. Mas vamos ali ao tema da semana com o Gonçalo. Gonçalo, vamos a isso. Qual é o teu tema? Então, o meu tema é exatamente o Facebook e aliás, li um dado interessante e depois, curiosamente, tu, Manuel, publicaste algo parecido no Facebook, que basicamente o Facebook investe 50% mais em CAPEX neste momento do que a Exxon. Apesar de ter em números absolutos? Sim, em números absolutos. Apesar de ter metade das receitas. Portanto, em metade das receitas investe 50% mais. E o que é que faz a Exxon? A Exxon faz plataformas petrolíferas, não é? Extração de petróleo. Aliás, é completamente integrada, portanto, faz o chamado upstream, midstream e o downstream. Portanto, tem bateladas de ativos. Enquanto o Facebook, nós temos em mente que é mais uma empresa de software e com poucos ativos. Mas, curiosamente, está a gastar muito mais em CAPEX, apesar de ter uma dimensão inferior. O que me levou a pensar, será o negócio do Facebook realmente intensivo em capital por ter um rácio de CAPEX-vendas alto? E mais importante, é de que forma que isto é relevante para o investment case? E para mim, e podemos discordar deste ponto, o principal ponto negativo de ser um negócio intensivo em capital é precisar de muito capital para crescer, não é? Mas é para crescer em termos de cash flows. Portanto, quando a métrica mais relevante do que olhar para cash de CAPEX versus vendas seria olhar para CAPEX versus cash flow operacional. Não é? Que aí é que representa realmente o esforço da empresa para crescer. Portanto, lá está. Quando as margens, em termos de vendas, as margens financeiras, as margens operacionais de uma empresa são suficientemente grandes, não é? O esforço de CAPEX é facilmente financiado durante o período, não é? Apesar do rácio de CAPEX vendas poder ser alto. E como temos vindo a ver, o Facebook tem crescido muito mais rapidamente do que negócios industriais, mesmo quando estes são bem geridos. Aí eu fui comparar o Facebook com outras duas empresas do meu portfólio, que eu considero bem geridas, uma mais ou menos no mesmo segmento, que é a Google, não é? Principalmente o segmento, digamos, de publicidade na internet, e a outra que é a Vidrala, que mais facilmente temos a concepção que a Vidrala, por produzir vidro, é mais intensiva em capital, ou é uma empresa intensiva de capital, porque precisa, lá está, do capital fixo das fábricas para produzir o seu cash flow. Então eu fui ver e, pronto, o cash flow operacional do Facebook é 40% das vendas, já tirando os custos das opções, 40%. E depois o CAPEX é 16% das vendas, o que faz com que o CAPEX seja 40% do cash flow operacional. Portanto, 40% do cash flow é consumido depois com o CAPEX. Na Google, a Google tem o cash flow operacional é 30% das vendas e o CAPEX é 10% das vendas. Portanto, o esforço do investimento do cash flow é cerca de 32%. Portanto, um bocadinho mais baixo do que no Facebook. Se isto fosse em pontos, quantos pontos eram? Quantos pontos de? Os pontos do mundo financeiro. A história que falávamos no outro. É que essa relação do Facebook e da Google, há aí uma diferença que é pequena, mas que na verdade é muito grande, que é, a Google não só usa os seus data centers, como vende os seus data centers a terceiros, que é uma coisa que a Facebook não faz. Faz por enquanto, e eu não sei, por acaso não sei se algum dia vai fazer, mas isso é um tema interessante.
E há outro fator que é mais, que ainda impacta mais estes rácios, que é o facto nas receitas. As receitas da Google têm muito mais cost of goods sold, porque eles pagam por muito nos AdWorks, eles têm de pagar aos sites onde aparece o AdWorks do Google, e isso aparece como custo de vendas. E o Facebook tem muito pouco custo de vendas, só as coisas mais relacionadas com óculos e afins, mas em termos de publicidade que é apresentada nas plataformas do Facebook, não tem custo de vendas por si. Por isso é que a Google aparentemente tem taxas de rentabilidade, margens de EBITDA e afins mais baixas do que o Facebook, mas isso por si só não quer dizer que seja pior negócio. E voltando aqui, e indo aqui para a Vidrala, então, a Vidrala tem o cash flow operacional de 27% das receitas. Portanto, compara com 30% para a Google e com 40% para o Facebook. O CAPEX é 13% das receitas. Muito parecido, é ali entre a Google dos 10 e o Facebook dos 16. Mas é um esforço muito maior em termos de cash flow operacional. É 50% do cash flow operacional vai para CAPEX, enquanto ia 40% para o Facebook e apenas 32% para a Google. E como temos vindo a ver olhando para os últimos 10 anos, o capital parece ir muito mais longe quando é investido pelo Facebook e pela Google, em termos de crescimento, até de lucros por ação. O EPS da Vidrala nos últimos 10 anos, e a Vidrala é uma empresa industrial que é das melhores geridas, na minha opinião. Mas apesar de ser muito bom alocar capital, o seu lucro por ação aumentou 3,5 vezes nos últimos 10 anos. A Google aumentou 10 vezes e o Facebook aumentou 50 vezes. O Facebook aumentou 10 vezes nos últimos 5 anos. Portanto... É engraçado porque a ação só aumentou 1,5 vezes. Houve uma compressão dos múltiplos. E lá está, o que me leva a crer, a placa aqui depois também entra fatores como o retorno sobre o capital destas empresas, que no caso do Google e do Facebook são bastante superiores à da Vidrala, apesar da Vidrala ter um retorno sobre equity para aí de 20%, tem aqui, 22%, a Google tem 30% e o Facebook tem 32%. Portanto, este compounding, esta diferença de 10 pontos percentuais do capital é que realmente faz diferença na escalagem dos lucros e do cash flow. A dúvida que estávamos a ter no WhatsApp era se a métrica devia ser CAPEX dividido pelas vendas ou CAPEX dividido por outra coisa qualquer, e tu disseste o cash flow operacional. Eu estava a ver aqui o Damodara, o grande craque das finanças, o prof, que é conhecido por ter uma quantidade de vídeos online. Ele divide pelas vendas e depois pelo EBIT menos 1, ou seja, pelo Adjusted Profit, que EBIT menos 1 não, é EBIT depois de impostos. Não tenho a certeza se aquilo que tu... Tipo, normalmente eu acho que se compara com o revenue, com as vendas, porque é mais puro do que, por exemplo, o cash flow operacional. Tipo, o cash flow operacional depende se a empresa está a crescer ou não está a crescer, se está a investir em working capital ou não. Tipo, há aí muito barulho, muito ruído, mas lá está, todas as métricas são imperfeitas, obviamente. Sim. Este rácio é uma rule of thumb, não é? E como todas as rule of thumbs são imperfeitas e serve para compararmos. Neste caso estamos até a comparar indústrias completamente diferentes, o que torna a comparação um bocadinho mais tola, principalmente que a conversão de receitas para cash flows do Facebook é muito, muito alta, comparando com outras empresas que associamos que seja mais capital intensive, como a Renault ou como a Exxon. E outra questão aqui que eu estava a dizer é que no caso da Vidrala aquele CAPEX é obrigatório, não é? Para o negócio, e no caso da Facebook é uma escolha. Pois isso era a dúvida. Vamos lá, porquê é que dizes que é uma escolha? Porque eles podem simplesmente fazer outsourcing do data center e dividir aquilo pela AWS e pela Azure e pela Google e etc. Que é o que quase todas as empresas de software fazem, mesmo as grandes.
É óbvio que eles têm vantagens em não o fazer. E para mim, apesar de ser de capital intensivo, é uma grande vantagem. E numa empresa que já gera mais dinheiro do que consegue reinvestir, né? Podia sempre distribuí-lo, mas ao gastá-lo desta maneira, primeiro tem margens melhores, porque se tivesse a grande perda aqui seria se entregasse aquilo à AWS, era menos capital intensivo, mas as margens comprimiam muito, né? Um dos exemplos muito conhecido é da Dropbox, que usava, eu não sei se era a AWS, mas hoje em dia até é multi-cloud, que eles não usam só uma, eles espalham, mas usava a AWS e tinha margens brutas de 50% ou 60%. E passou a ter os servidores próprios, os data centers próprios, e as margens escalaram para 90%. Portanto, um dos problemas seria logo ali, ok, não é de capital intensivo, mas as minhas margens brutas reduzem-se brutalmente. E depois há o outro caso da dependência, né? Ficas sempre dependente, é mais uma maneira de tu estares dependente, e neste caso, no caso, por exemplo, da Google, do teu concorrente, né? Em certas partes do negócio. Mas obviamente que é uma escolha, é uma escolha. E depois ainda há aqui outras nuances, que é eles ao terem os data centers próprios, hoje em dia fala-se muito deles criarem até os próprios chips, que estas empresas andam a fazer especificamente para o negócio delas. E aí depois ainda pode trazer outro tipo de vantagens, né? Operacionais. Mas pronto, mas é uma escolha, não deixa de ser uma escolha. Tocaste aí um ponto interessante que eu lembro-me de ter guardado a nota e depois nunca fui ver. No Twitter há uns tempos atrás dizia que uma empresa específica dizia que era muito capital light e tal, só que a história era ela estava simplesmente a trocar o CAPEX por leases, como é que se traduz em português leases? Diz leasing em português. Sim. Portanto, se tu fosses capitalizar esse leasing, etc, ela não era, ela estava-te a enganar ou a tirar-te poeira para os olhos. Portanto, seria outra coisa para incluir num cálculo de intensividade de capital. Mas isso é exatamente alugares um data center ou construíste o próprio, não é? É exatamente a mesma escolha. Os data centers é o que se Neste diz. caso não era alugado porque não era operating lease, mas era no fim tinham que o comprar, ok? Portanto, era como se fosse só uma forma de o financiar, estavam a comprar os não eram data centers, não sei qual era a empresa, mas estava só a financiá-la de uma maneira diferente e a arrastar com a barriga, tipo, é como se tivesse pedido um empréstimo para comprar aqueles, vamos dizer que eram data centers, ok? Continua a ser intensivo em capital, só financia de uma maneira diferente. É uma giga-joga que... É o real estate digital, meu. Aquilo é como tu abris um restaurante ou como abris uma loja tipo de supermercado, meu. Tu podes comprar o espaço, não é? E abrir o restaurante, ou podes alugar o espaço e ter o restaurante. E ao alugar tens margens menores, mas não tens que meter capital. E é exatamente igual. Ou seja, isto é como se fosse o real estate do mundo digital, meu. E tu podes alugar aos grandes. Aqui a diferença é que, ao contrário do mundo real, que há muitos compradores, neste mundo digital isto é altamente concentrado. Tu tens 3 empresas que detêm quase o real estate todo digital, não é? Mas ainda assim, Diogo, eu estava a referir-me a uma nuance da contabilidade, que é o que é um capital lease e o que é um operating lease, ok? O operating lease é exatamente o que tu estás a dizer. Tu só estás a alugar o espaço, ok? Ou a alugar qualquer coisa, ou a arrendar qualquer coisa. O capital lease, tu estás a comprar, só que a comprar às prestações, ok? E o facto de comprares as prestações não te demonstra o CAPEX todo ao início, estás a ver? É só uma forma de financiar o teu CAPEX que não aparece como CAPEX. E esta empresa que eu estava a referir-me tinha esta nuance e depois dizia que não tinha muito CAPEX, mas o que estava a fazer era substituir por capital lease. Portanto, era só esta nuance. Sim, neste caso seria operational leasing. E tu fizeste uma boa questão, porque é que dizias basicamente que o Facebook não precisa dos data centers? Isso é uma questão muito, muito interessante que eu estou para entender há muito tempo, é exatamente em que é que o Facebook está a gastar tanto dinheiro em CAPEX, não é? Se é data center, se é os cabos submarinos aqui no Atlântico, etc. E porque é que precisa disto tudo? A minha opinião é que, e sem saber muito, é que
está a preparar-se obviamente para o futuro, para o comércio, para o live streaming, etc, para uma quantidade de coisas, e para os metaversos e VR e AR, etc. Mas não tenho a certeza exatamente porque é que são precisos tantos ou preciso investir tanto dinheiro. Se alguém que nos estiver a ouvir tenha, e eu até na minha análise mais recente ao Facebook pedi isto, se alguém tiver alguns artigos, algum conteúdo que explica um bocadinho melhor em que é que o Facebook está a investir, mandem, ponham aqui no comentário, por favor. Mas em termos de ordem de grandeza, não é muito diferente do que a Google está a investir, por exemplo. Só que a Google, como o Diogo dizia e bem, a Google está a investir para depois arrendar o espaço ou alugar as coisas, e o Facebook não. Ainda não está no segmento da cloud, portanto, não está todo. Poderá ser uma aposta de futuro, eles também virem a alugar, porque apesar de tudo isto é um mercado que nunca vai ser de muita gente, e até se já diz e que mais ninguém vai conseguir entrar no mercado, não é? Precisamente por ser tão altamente de capital intensivo, não é? Estas empresas estão se calhar a investir, agora não faço ideia da Microsoft e da Amazon, mas vou dizer um número de 100 bilhões ao ano em data centers, portanto não há muitas empresas no mundo que vão conseguir entrar neste negócio. E portanto a Facebook eventualmente poderá ser um quarto elemento a poder... Com a reputação que o Facebook tem, torce um bocadinho o nariz a isso, não acredito que eles tentassem, e acredito mais nestas histórias todas dos metaversos e dos comércios online e da quantidade da inteligência artificial, tudo isso, acredito mais que seja para ferramentas próprias do que para fazer cloud externo, mas... Agora, assim, um pensamento de segundo grau, isto é bom para as empresas de semicondutores. Quando uma pessoa vai a ver estas empresas e quase que duplicam, a guidance para os anos é de mais de 40% ou 50% de despesa em data center, que vai ter ali muitos chips e muitas memórias e muita coisa que vai ter que entrar ali. E o problema é que a indústria dos semicondutores já não consegue produzir mais. Portanto, tem havido este supply... chunk, não é? Glut há um ano para cá, portanto pode haver aqui muitas surpresas. Eu estava a ler uma coisa que foge um bocadinho aqui ao tema do Gonçalo, mas que os fabricantes de carro não têm chips, não porque não possa haver chips suficientes, mas porque decidiram, ou por causa da indústria funciona assim, usar chips antigos, ok? Chips de versões anteriores. E os produtores de chips querem andar para a frente e fazer chips modernos, mais modernos, ou tecnologicamente mais avançados. E as OEMs, as empresas de automóveis, não querem, e por causa disso começa a ser difícil fornecê-las, porque quem faz os chips não quer andar a fazer coisas lá de trás. A margem é mais baixa. É um dos motivos. O segundo motivo é porque ainda são clientes de segunda, não querendo dizer assim, não? Mas é assim, se a Apple ou o Facebook fizerem um pedido, não é? E se a Renault fizer um pedido, a Renault fica em segundo plano. Uma se calhar está a pedir umas dezenas de milhões e a outra está a pedir umas dezenas de bilhões. Sim, lá está. Uma empresa de produtora de carros que não teve qualquer problema com os chips foi a Ferrari. Não... Pode pagar o que seja pelos chips porque é tudo repassado, portanto não tem qualquer problema. E agora, uma produção mais pequena, não? Por acaso não sei. Pronto, sim, sem dúvida. Sim. Mas mesmo a Tesla tem uma produção maior do que a Ferrari, embora seja relativamente pequena em relação às outras, não teve grandes problemas com os chips. Voltando aqui a estas comparações, se olharmos aqui para a alocação de capital, não é? Vimos que parte do capital é destinada a CAPEX, pois não vimos para onde é que vai o resto do capital. E no caso do Facebook... Para onde é que vai o resto do capital, Gonçalo? Boa pergunta, Manuel, muito boa pergunta. Digo já em seguida. Olha, no caso do Facebook, 70% do Operation Cash Flow vai para buybacks. Eles investem nos últimos 12 meses 30 bis. Foi para buybacks, 2 vezes o que investem em CAPEX, vê só. No caso da Google... Mas eu vi aí um gráficozinho que o Manuel publicou, que aquilo é só... É assim, tu estás a gastar esse dinheiro em buybacks, mas depois estás a entregar isso. Pá, o meu cão parece um lobo, não sei se estão aí a ouvir. Não, em opções, é isso que vais dizer. Em opções, exatamente. Sim, mas eu estou a ajustar por isso. Lembras-te, quando eu falei do Operation Cash Flow, eu tirei o custo das opções, que nos últimos 12 meses foram 9 bis.
Portanto, quando eu falo em Operation Cash Flow, é já ajustado pelos custos pessoal todo, incluindo as opções. Portanto, o efeito de diluição está salvaguardado. E, portanto, deste Operation Cash Flow, depois do custo das opções, 70% vai para buybacks. No caso da Google, 60% vai para buybacks. No caso da Vidrala, incluindo os dividendos, que a Vidrala paga dividendos, 12% vai para buybacks e dividendos. Portanto, é uma diferença abismal em termos de retorno de cash flow aos acionistas. E, acima disso, as outras duas crescem a uma velocidade superior. Estás a tocar num ponto que eu deixei para estudar e ainda não estou contente com o meu conhecimento sobre ele, que é como é que o excedente do que o Facebook gasta a recomprar ações sobre as opções, ou seja, como é que existe excedente? Disseste que era de quanto? Então, repara, o custo das opções são 8,5, mas as opções são o direito de comprar as ações a um determinado preço, normalmente abaixo do preço de mercado. A diluição correspondente, em termos de valor de mercado, é superior, okay. Mas o empregado tem gastado o seu bolso se quiser subscrever aquele preço. Portanto, o Facebook ia receber parte do dinheiro das opções. Portanto, a diluição não é compensada de um para um. Portanto, mas corrija-me se estou errado, isso é pior do ponto de vista do Facebook, porque vai ter que pagar uma ação mais, para manter a zeros, que é o que tem feito, vai ter que pagar mais pela ação do que eventualmente pagaria se desse o dinheiro da opção ao empregado. Sim, depende de como é que eles fazem o settlement, não é? Porque eles podem só pagar, se tiverem the money, podem pagar só a diferença, okay. Ou então o empregado tem de pagar ao Facebook, é basicamente fazer um aumento de capital em que ele em que paga o valor do strike, do preço para exercer. De qualquer das formas é irrelevante a forma como fizeres, porque o Facebook recebe sempre o valor do strike e, portanto, pode usar também esse dinheiro para recomprar ações. Sim, mas o valor das opções que são fornecidas normalmente é muito mais abaixo do preço de mercado. Certo, sem dúvida. Yeah. É isso. Mas lá está, a diluição, aqui quando estamos a ver aqui, que eles gastaram em opções 8,5 milhões, ou bilhões, 8,5 bilhões, isto não são 8,5 bilhões, não é equiparável ao Facebook recomprar ações de 8,5 bilhões. A diluição das opções, deste valor de opções, é superior. Lá está. Okay. Para os empregados exercerem a opção, ainda têm de pagar alguma coisa, embora seja baixo, em cima destes 8,5. Continuando. Pronto. Não, eu achei curioso que apesar de aparentemente, por exemplo, o Facebook aparentemente ser mais capital intensive do que a Vidrala, depois vamos ver e isto não é bem assim, tem menos esforço em termos de operational cash flow, mas como ainda retribui mais dinheiro aos acionistas. Eu não sei se retribui mais dinheiro aos acionistas porque o número de ações continua igual, era isso que eu te ia perguntar. Qual é o número de ações da Vidrala? Veio a diminuir ou não? Muito baixinho, mas a Vidrala não emite opções. Pronto, tem uma estrutura. Mas é exatamente por isso, porque eventualmente a Vidrala a devolver menos dinheiro aos acionistas podia diminuir as ações mais do que o Facebook, ok? Porque o Facebook estás a dizer que devolve o dinheiro aos acionistas, mas na verdade as ações continuam iguais, o número de ações. Não, tem que ir ligeiramente. Okay. Recentemente mais, porque neste último ano foi um abuso, mas... Sim, exatamente. Aliás, o buyback deste último ano foi 30 bis, não é? E finalmente agora, este ano, vai ser muito superior a que eles vão gastar com opções. É? Eles aumentaram mais 50 bis para o ano. Portanto, agora é que Espera, estás a dizer com opções ou recompra de ações? Isso é recompra de ações, não é com opções? Com recompra de ações, peço desculpa, exatamente. Mas ao mesmo tempo também vou contratar 10 mil gajos na Europa e estão a crescer. Portanto, não sei se esses 50 bis não são para fazer o offset da quantidade de malta que eles estão a contratar.
É preciso, seria... 10 mil pessoas, divide 50 vis por 10 mil Não, pessoas. só 10 mil pessoas na Europa. Não, mas a história é, eles têm, já tinham uma... Tu tens a autorização, não quer dizer que a gastes toda, não é? Exatamente, não precisas gastar toda no ano, mas aparentemente, pelo menos ao ritmo que eles têm comprado no último trimestre, iam acabar a autorização anterior no ano. Pronto, agora veremos quanto tempo é que demoram a investir a próxima. Mas sim, sem dúvida, a parte desta... As ações não caem tão rapidamente pelo fator de tu pagares aos teus empregados por ações. Outro ponto que eu tinha aqui visto que achei curioso era, por exemplo, comparar os ativos fixos que estão no balanço do Facebook com os capitais próprios. Não é? Portanto, basicamente, quanto do capital próprio é que foi investido em ativos fixos, dado que o Facebook não tem dívida, não é? Pronto, e foi 50% estão investidos em ativos fixos. No caso da Google são 43%, não surpreendente, no caso da Vidrala está 80% dos capitais próprios estão investidos em fábricas e afins. E pronto, eu acho que não, lá está, não há conclusões assim tão fáceis de tirar com esta, mas eu acho que olhar só para CAPEX a dividir por vendas e chegar à conclusão que é um negócio intensivo em capital, acho que é capaz de ser daqueles saltos de conclusões um bocadinho precipitados. Qual é a tua conclusão? É um negócio intensivo em capital ou não? Não me parece que seja. E outra forma seria ver quanto é que eles gastam, por exemplo, em pessoal. Não é? E isto é difícil de ver, por incrível que pareça. Porque o Facebook não discrimina quanto é que gasta em pessoal. Está sobretudo em 3 segmentos. Está nos gastos gerais, na admin e R&D. Portanto, nem tudo é pessoal, mas grande parte é. E entre estas coisas todas, eles gastam cerca de 44 mil milhões, portanto 44 bis, que são 39% das vendas. E muito superior ao CAPEX que eles têm. Depende de como fazes a conta, porque a mim, e eu mandei-te o gráfico e a tabela, eu não incluí os custos das vendas, ok? O cost of sales. Não, também não. Porque aí no meio tem as depreciações, etc, etc. Mas não, mas tens em todas, sim. Mas as depreciações não é muito. Eles discriminam. Não é muito, mas vai começar a ser, ou começa a ser à medida que eles vão aumentando o CAPEX. A depreciação são 7 bis. Eu fiz isto assim muito rapidamente, mas do que te mandei, e dividindo o R&D a meio, dizer que um deve ser, um é feito, é capitalizado e outro não, dava ela por ela, labor mas não é, mas o R&D não é capitalizado. Aquele que aparece no PNL não é capitalizado. Não é, mas o que eu disse foi, eu capitalizei 50% desse. Mas isso não é CAPEX porque é quase tudo custo pessoal. Não, mas estás a usar como se estás a fazer um software, um ativo que tem não é CAPEX. uma duração meia. Não é CAPEX, espera aí. Não é CAPEX se não quiseres que seja CAPEX, mas se faz um ativo, se cria um ativo cuja durabilidade, a duração é maior de um ano, pode ser considerado como CAPEX. Foi o que eu fiz. E é a questão que o Diogo diz muitas vezes aqui. Estas empresas não dão dinheiro no income statement porque não capitalizam o R&D ou marketing ou outra coisa qualquer. Sim, seria um ativo intangível, não é? Mas estes são tudo gastos, sobretudo de pessoal. Não é? Tu podes dizer que esse pessoal cria software que depois tem um valor intangível. Tudo bem, mas não é... Quando montas sei lá, uma fábrica, tens também lá tens a mão de obra no ativo. Sim, mas não digo que o custo de mão de obra me leva a ser capital intensivo, não é? Uma consultora tem muito custo de mão de obra e não é capital intensive. Mas atenção, o que eu estou a dizer é isto é mão de obra que cria um ativo fixo. Não estou a falar de toda a outra mão de obra do dia a dia. Não é fixo, é intangível, sim. Está bem, intangível, mas ok. É um ativo que não vais consumir no curto prazo. Só no curto prazo. Okay? Portanto, mas não está no balanço. Esse ativo não existe. Não? Mas o que eu fiz foi capitalizar para o pôr no balanço, porque uma das críticas à contabilidade é exatamente não conseguir calcular ou não permitir calcular esse ativo que tem que ser todo expensed, falta uma palavra em português, na demonstração de resultados. E se queremos fazer bem as coisas é fazer esse ajuste. O Gonçalo faz o ajuste aos share based, etc, mas não fazes este.
Não, porque, lá está, na minha cabeça, tu ou és capital intensive ou és labor intensive. E, epá, não faz muito sentido ser os dois. Certo? E se eu tivesse que pôr o Facebook numa das categorias, seria labor intensive. Ok. A não ser que digas que grande parte dos gastos com pessoal podias capitalizar e considerar isso como CAPEX, claro, assim, É isso já que eu estou a seria... dizer, é exatamente isso que eu estou a dizer. Pronto, mas se virmos só estes dois extremos, não é? Uma coisa que seja completamente só dependente de pessoal ou uma coisa completamente só dependente de fábricas, o Facebook tende mais para depender de pessoal. Era nesta perspectiva que eu estava a tentar ver. E nesta perspectiva, claro, a Vidrala tem uma dependência muito maior dos ativos reais do que depois de custos pessoal, como é óbvio, não é? Entendo perfeitamente. Acho que tu estás do lado dos contabilistas ou de quem escreve as regras para empresas industriais. Okay? Não estou Estás do a lado ver de ninguém. apenas ativos como coisas que podes tocar ou que podes construir. Epá, o software é um ativo também. O Gonçalo é neutro, o Gonçalo não estava partido. Eu estava só a pensar em termos conceptuais, porque depois é que, por exemplo, os ativos da Vidrala, não é? As fábricas não são escaláveis. Ou tu fazes outra fábrica, não consegues vender muito mais vidro. Não é? Agora, o Facebook faz um software e pode capitalizá-lo, e aquilo é escalável, pode servir para o mundo inteiro. Podes dizer, argumentar também que não, na verdade, não é? Porque tu, se quiseres pôr mais 10 milhões ou 100 milhões de utilizadores, precisas construir mais data centers, que é para aguentar com os dados. E se o Facebook comprasse o software, já entrava em CAPEX, já o incluías no CAPEX? Não, mas não seria CAPEX, porque iria para intangível. A Vidrala pode comprar... Mas eu incluo os intangíveis no CAPEX, sempre. Ok, conceptualmente... Mas eu já percebi, ok. Conceptualmente estava a fazer uma distinção entre o que tu gastas em custos pessoal e o que tu gastas em fábricas ou em ativos reais. Não é? Mas eu percebo essa diferença que uma coisa pode ser outra, mas conceptualmente também é muito mais fácil perceber que qualquer ativo que o Facebook tenha é muito mais fácil de escalar sem um grande investimento incremental do que qualquer ativo que a Vidrala tenha. Não é? O que faz da Vidrala, teoricamente, mais capital intensive, porque precisa de investir mais capital para qualquer cash flow incremental. Isso também nos leva, lá está, isso era a história e perdemos aqui nestas definições, ainda temos 2 minutos e 44 antes de desligar. Se realmente o Facebook precisa ou não dos data centers para crescer. Porque podemos partir do princípio que se pode manter no negócio que está agora, mas se não investir noutras coisas, whatever que seja o metaverso, seja o e-commerce, se não investir vai se tornar irrelevante, porque vem a concorrência. Portanto, precisa ou não precisa? Não, sem dúvida. E uma coisa que quando eu estava a fazer isto mas é tão óbvio que tanto o negócio da Google como o negócio da Facebook são tão melhores do que a Vidrala e os múltiplos nem estão assim, não estão assim tão diferentes. Não é? Estou a pagar 15 vezes pela Vidrala e estou a pagar 20 vezes por Facebook. Mas o negócio é tão melhor que justifica qualquer diferença de múltiplos. Por outro lado, é muito mais difícil imaginar um mundo em que o vidro não seja preciso daqui a 10 anos do que imaginar um mundo em que usamos outra forma de comunicar com outras pessoas que não da Facebook ou que não da Google. Pelo menos para mim. Portanto, dá algum conforto também ter em empresas destas mais tangíveis, lá está, apesar do negócio ser claramente pior. E em relação à história do metaverso, isso já é tudo muito especulação, mas pode ser ou não ser. Podemos voltar a ter as duas fases, que é, imagina que eles estão a produzir os seus óculos agora, mas para lançar, não é, o conceito. Mas a ideia base dele, o que eles querem ter, é a plataforma, é o sistema operativo do mundo virtual. Os óculos depois podem ser como é hoje em dia os telemóveis, cada um pode fazer o seu, desde que tu controles, não é, o sistema operativo. E aí já não é capital intensive nesse aspecto, pelo menos em termos de hardware. Mas isso já é outros 500. Eles neste momento têm que fazer tudo, não é? Porque não existe. E até lhes é vantajoso fazer tudo. Claro, pois também podem subsidiar um bocadinho o preço, não é? Porque claro, o custo do... Aquilo é baratíssimo.
São para aí $300, não é? E é um computador, não precisas de nada. Portanto, É. aquilo é como se fosse um computador. Portanto, faz sentido para eles subsidiar isso para criar uma adoção grande inicial, para depois conseguirem então escalar tudo mais facilmente. E o E era Connect? para continuar. Opa, ainda não consegui ver, mas a única coisa que saiu aqui no Twitter é que os gajos vão permitir suporte às aplicações 2D, tipo, que já existem, tipo o Slack. Eu fixei o Slack, mas eles fizeram várias. Provavelmente também estava lá o Teams e as aplicações todas de 2D que já existem. Passar a ter suporte também lá. Não sei como é que aquilo funcionaria, mas pronto. Faz algum sentido, né? Isso que é dentro do Facebook? O que é que estás? Não estou a entender completamente. Dentro do Facebook VR. Do VR? Yeah. Pois, provavelmente, e já falámos sobre isso, o Zuckerberg está a querer integrar tudo e mais um par de botas, que é para um dia que alguém lhe diga, olha, desmembra isso. É todo do Silicon Valley todo a dizer, opa, não podem desmembrar porque nós também estamos lá dentro. Faris, tu estavas a dizer que eu tenho aqui os tabs abertos, tenho montes de tabs abertos sobre o metaverso, porque quero aprender sobre o metaverso. Não faço a mínima ideia, quer dizer, mais ou menos, do que é, mas o que é que pode ser. E parece-me que o Mark Zuckerberg e o tipo da Unity e o tipo da, não sei se é da AMD, falam que o metaverso é que vai ser e os tipos têm na cabeça alguma coisa que eu ainda não consigo chegar lá. Estavas a dizer que... Eu também estou muito convicto que o metaverso vem para ficar. Se é o Agora, Facebook ou não que ganha é outra história. exato. Mas que vai acontecer, vai acontecer. É uma extensão, na verdade. O conceito não é uma palavra bonita, pomposa que inventaram, não? Mas é cada vez mais a nossa extensão no mundo digital, não é? Uma ponte que tem vindo a acontecer cada vez mais e que a tendência vai ser uma imersão entre o mundo digital e o mundo real. Eu acho que isso vai para ficar. Eu não tema completamente ao lado, mas achei interessante. Estava a ler aqui uma entrevista ao Mark Zuckerberg e nós achamos que a vida destes multimilionários e tal é muito diferente da nossa. E o tipo estava a dizer, pá, eu quando acordo, muitas vezes, ainda antes de pôr os óculos, eu nem fazia ideia que o tipo usava óculos, ainda antes de pôr os óculos, o que faço é virar-me para o lado e abrir o telemóvel e ver se não aconteceu alguma coisa muito má. E para eu poder acordar tranquilo, e eu estava a pensar, este gajo é exatamente igual a todos nós, tipo, seja ir ver se aconteceu alguma coisa Mas mal, ir ver os e-mails, ir ver se as ações estão a subir ou a descer. quem é que disse isso? Ele próprio disse que o que eu faço, ele a dizer, o que eu faço todos os dias Mas é, o Marco? sim, quando acordo, vir-me para o Ah, lado e ligo o telemóvel. E isso porque o gajo estava a falar do metaverso e diz, opá, eu não quero que seja o telemóvel é um quadrado muito brilhante e é, tipo, está tudo confinado a um retângulozinho, quero que seja os óculos, ou quero que seja outra coisa, um holograma, ou quero que seja. Mas eu achei engraçado, é um gajo tipo, pensa sempre que estes tipos têm uma vidaça do caraças, são exatamente iguais a nós. Eu acordo muitas vezes e olho para o telemóvel. Sei que é uma coisa que não devia fazer, ou começo a pensar nisso, em um dia não o fazer. No outro dia vi, não sei se era o Naval, se era alguém a dizer, pá, as primeiras horas do meu dia são dedicadas a mim, só a mim, portanto eu não abro notícias, não abro telemóvel, não abro televisão, nada que me possa distrair do estar, pá, e este, já sei quem era, acho que era um indiano também, dizia que fazia desporto e meditação logo nas primeiras horas do dia, estava a pensar, isto é porreiro, eu muitas vezes acordo e levo logo, olha, ainda esta semana, como vocês sabem, levo logo um chimbalado de alguma notícia, de alguma coisa, de repente o meu dia estava programado, e até pode continuar exatamente como eu tinha programado, mas o meu estado de espírito já é diferente. E tenho pensado mais nisso, não olhar tanto para o telemóvel de manhã. O Gonçalo está ali a rir-se. Estava a lembrar de uma história que o Buffett contou, exatamente a diferença entre ser um multimilionário e uma pessoa comum. E ele comparava com uma pessoa comum nos Estados Unidos, que é um bocadinho diferente de uma pessoa comum, digamos, em África. Mas o que ele dizia é que a vida dele não era assim, não era muito diferente. Conduzia o mesmo tipo de carro, vivia no mesmo tipo de casa, ia para o trabalho à mesma hora. Portanto, basicamente uma vida ordinária, excepto numa coisa que ele se lembrou. Eu, quando preciso de voar para algum sítio, vou muito melhor do que a maioria de vocês. Pronto, claro que ele voa com o NetJet, não é, com o seu jato privado, pertence à Berkshire, mas fora isso é uma vida muito parecida. Mas também estás a pegar no gajo, no tipo que é mais diferente de todos os outros multimilionários. Mais frugal, sem dúvida. Mais frugal, sem dúvida. E que passa grande tempo a ler em casa, ou no escritório e afins, e é muito introspectivo.
Não vai para grandes festas, nem tem iates, mas sim, pronto. Mas o Buffett versus a maioria das pessoas não é um estilo de vida dramaticamente diferente. No outro dia estava com uma amiga que gosta de vestir roupas caras e de marca, e por acaso estava a olhar para o telemóvel e aparece um meme com daquelas coisas que também valem o que valem, né? Mas com uma tipa cheia de marcas, Louis Vuitton e não sei o que, dizia as pessoas pobres, depois as pessoas ricas eram intermédio e as pessoas multi-hipermilionárias, aparece o Zuckerberg com a mulher, tipo com os calções da Adidas até aqui acima e de chinelos da Adidas, muito bem mal vestidos, e olha, vês? Pessoal, temos mais algum ponto sobre este tema? Ou avançamos para o do Diogo? Bora? Vamos a isso? O meu é curtinho, o meu é curtinho. Vamos a isso. Pá, eu assim de cabeça, para não estar aqui a olhar para o papel, ele neste artigo fala de duas histórias diferentes. Vais-te tocar do ouvido, como diz o Manuel. Exatamente. A primeira história que ele fala é uma história. A moral da história é os extremos levam aos extremos. E ele fala sobre uma altura na Califórnia, pá, já há uma data de anos para trás, não sei em que época que foi. Por acaso não foi há muito tempo, está aqui em 2017. Houve um ano que foi um ano da maior chuvada na Califórnia. Foi um ano super chuvoso, imensa umidade. E a Califórnia é uma zona onde há imensos incêndios. E ainda por cima eles sofrem de um duplo problema, porque é uma zona de terremotos também, muito, muito frequente. E as casas, quer dizer, isto não é só por isso, mas as casas, muitas delas são em madeira. A madeira é muito mais resistente aos terremotos, apesar de ser muito menos resistente aos incêndios. Então eles também têm ali um problema. Mas então tem muita casa de madeira, também é porque geograficamente os Estados Unidos também produz muita madeira, mas também é mais resistente aos terremotos. Então é um problema grave, porque eles têm incêndios enormes e acabam por haver muitas casas afetadas. E este ano em particular foi um ano em que nem houve incêndios, e foi muito úmido e muito chuvoso. Pá, e as pessoas ficaram espetaculares com aquilo, ficaram contentíssimas, só que houve um problema grave com a umidade que ninguém, na altura ninguém viu, foi que a quantidade de chuva e a quantidade de umidade naquele ano fizeram com que a vegetação crescesse muito, o que foi algo espetacular e que toda a gente viu como algo positivo para a zona. O problema é que tendencialmente, não é? Aquilo é uma terra seca e é uma terra quente e portanto muita vegetação junta que naquela altura até pode parecer que está a proteger, não é? Um bocado o facto disso ser uma terra seca. O que acontece é que no ano a seguir, como deixou de haver essas chuvadas, secou toda e é muito mais propício, não é? A incêndios e a grandes incêndios se tiveres muita vegetação do que se não tiveres nada. E então, depois de um ano extremamente úmido e extremamente chuvoso, eles tiveram um ano dos maiores incêndios dos últimos anos na Califórnia. E ainda por cima, além de ser um ano dos maiores incêndios, é um ano em que ninguém tinha previsto aquilo, precisamente pelo que se passou e por acharem que, pronto, que estavam em tempos mais melhores para não haver incêndios. E aqui a conclusão dele é exatamente esta, que é extremos levam aos extremos. O facto de ter havido muita umidade gerou um ecossistema propício para que no ano a seguir a seca e os incêndios ainda fossem mais agressivos do que costumam ser. E obviamente que no fim ele faz esta analogia para os mercados, onde os extremos levam aos extremos, quer dizer, em épocas, que é a história das bolhas, ou a história dos crescimentos, em épocas em que os retornos são muito acima da média durante vários anos seguidos, a única conclusão que isso pode levar é que, a não ser que as empresas consigam manter esses retornos sobre o capital ad eterno, a única conclusão que isso pode levar é que se estiveres a crescer, se o mercado estiver a crescer demasiado durante muitos anos, vai ter que compensar alguns na história, e ou tem quedas muito maiores no futuro, ou então tem períodos de estagnação muito maiores. E depois é os exemplos todos que nós conhecemos. Ele fala do japonês na década de 50, 60 e 70,
que foram retornos completamente espetaculares e que foram tão grandes que sugaram os retornos todos das próximas décadas, das 3 décadas seguintes. E portanto, quanto maior são os períodos de crescimento dos mercados durante mais tempo e com percentagens maiores, provavelmente mais devastadores para os investidores vão ser os períodos futuros. E que o ideal seria não ter estes momentos extremos, não é? Em lado nenhum. Pronto, esta era a primeira história. A segunda história. Dessa história, tires alguma conclusão especial para ti? Tu que Para estás mim, completamente investido? Não. Porquê? Não, só a brincar. O que queres dizer com isso, Gonçalo? Hã? Não, a conclusão, e acho que é a conclusão que toda a gente tem que pensar, que é exatamente essa. Que é preciso ter cuidado, porque coisas demasiado boas levam a... É o return to the mean, né? Reversion to the mean. E que, obviamente, que nós temos de ter cuidado quando as coisas estão a correr demasiado bem, mais cético nós devemos ficar em relação ao futuro. E é o que se costuma dizer, mesmo nos mercados SP500, os últimos 2 ou 3 anos, já para não dizer mais para trás, né, os retornos são de 15% ou 16% ao ano. Né? Portanto, se nós sabemos que historicamente a média dos retornos é de 7% ao ano, ou 8%, ou 9%, ou o que é que seja, e se nós estamos a ter retornos de 15%, 16%, 17% ao ano, alguma coisa mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Né? Portanto, não é possível manter estes retornos ad eterno, a não ser que, lá está, as empresas continuem a ter, ou as empresas comecem a crescer em agregado a 15% ao ano, o que não está a acontecer. E porque a questão de estar totalmente investido? Estar totalmente investido acho que não tem... Tem a ver com parte do ciclo onde estás, não? Exatamente. Não, porque estes ciclos muitas vezes podem durar 3 décadas. Não é? Se durarem 3 décadas, vou estar 3 décadas à espera para investir. Pronto, esse é um ótimo contra-argumento. Outra forma de controlar o ciclo, na minha opinião, é do tipo de empresas em que investes. Não é? Se elas Claro. próprias são empresas resilientes ou se estão altamente alavancadas. Pronto, esta parte do espectro, tens 2 formas de gerir o espectro, não é? Indo para classes de ativos mais conservadoras ou dentro da classe de ativos que são as ações, ir para empresas mais conservadoras. Qual será uma classe de ativos mais conservadora neste momento, Gonçalo? Para mim, cash. Não há nada mais conservador do que cash. Achas? Espera aí, pois, exato. A perder 5% ao ano neste momento, não sei se é muito conservador. Pois. Certo, mas pronto, sabes exatamente com o que contar. Não quer dizer que conserve o dinheiro, não é? Pronto, Temos que ir ao conservador versus convencional, não é? É isso mesmo. É verdade. Eu acho que conservador seria qualquer ativo fixo, tangível, como falávamos há bocado. Por exemplo, uma casa, também depende da casa, não é? Obviamente, mas bem localizada, bem construída, etc. Provavelmente é um ativo bem conservador. Também depende do preço que pagamos por ela. Claro está. Claro. Eu sou muito cético em relação ao mercado imobiliário e devo ser a única pessoa neste país, pelo menos. Eu também sou. Isto não à escala mundial, mas em Portugal, pelo menos, sou muito cético. Mas isso é, olha. Diz. Ia pensar que em Portugal, em que eu ia dizer também és daqueles que só vê Lisboa como Portugal, mas tomei uma conclusão precipitada em forma de pergunta. Porque existe Portugal, não é? Até Lisboa eventualmente, não é reflexo de todo o Portugal. Até eventualmente poderei fazer um podcast sobre isto, porque isto tem aqui muito pano para mangas, mas eu sou pessimista em relação ao imobiliário no Portugal inteiro e sou ligeiramente menos pessimista em relação a Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, mas que são os grandes centros populacionais, mas sou pessimista em todo lado. E assim só para rematar 3 ou 4 pontos, temos a população a decair, não é? Temos a população a envelhecer e é um fator estrutural, não é? E pronto, e temos um turismo que veio contrabalançar também muita parte disso, mas que tem limites, não é? Portanto... E tens alguma imigração a contrabalançar isso também, principalmente vindo de Brasil e dos Palopes? Não, mas a tua população está a decair
contando com a net de imigração. Ou Por outro seja, lado, a população nos centros urbanos tem estado a aumentar, não é? Tem tendência a concentrar, a não ser com Covid, não é? Mas tem tendência a certo, mas concentrar-se nas até o grandes grande cidades. êxodo rural que nós tivemos, não é? Que aconteceu nos últimos 50 anos, em que veio tudo para as grandes cidades, tem os dias contados, não é? Praticamente toda a gente já vive nos centros populacionais. Ainda há de haver alguma exceção, mas a grande vinda das pessoas de fora do interior para as cidades está muito estagnada, vai continuar, na minha opinião. Aliás, eu acho que em quase todo o mundo nunca parou, mas a uma taxa muito inferior. E, portanto, todas essas, quer dizer, os nossos pais, avós, viveram épocas que para o imobiliário foram aquilo que o Charlie Munger chama uma Lollapalooza, não é? Que é a população a crescer disparatadamente, as pessoas a virem todas para os centros, e portanto era tudo em um, a aparecer no mesmo sítio e a fazer os preços incalculavelmente a disparar. E tudo isso acabou. E eu ia acrescentar um terceiro fator que também foi muito importante, foi a queda das taxas de juros, porque quase toda a gente compra através de hipotecas, e portanto o esforço financeiro das pessoas que compram através de hipotecas é muito baixo, é o mais baixo de sempre, portanto podem pagar muito mais pelos ativos. Exatamente, as quedas que, pronto, provavelmente, eu não faço ideia se vai se manter nesses valores ou se vai subir, mas que pelo menos a queda também histórica dos últimos 40 anos das taxas de juros já não vai continuar. Pode manter-se nestes valores durante mais 40 anos e pelo menos não é tão problemático, ou pode eventualmente voltar a subir. Mas isso eu acho que, lá está, todos estes fatores são negativos para as taxas de juros, não é? O envelhecimento da população e a população a decair são completamente deflacionários. Portanto, mas pronto, podemos falar nisto no podcast só virado para isto. Vamos lá o teu segundo artigo, não é segundo artigo, é segundo tema, não é? O meu segundo tema, até porque estes assuntos do imobiliário, as pessoas ficam todas muito exaltadas. toca a muita gente. Podíamos fazer um episódio só sobre FIRE, imobiliário e cripto, não sei, mas assim para exaltar o maior número de pessoas. O contra-argumento mais comum é dizer, mas preferes pagar renda do que estar a pagar a tua hipoteca, não é? O dinheiro que pagas ao banco depois volta para ti porque o ativo é teu. Não é? Mas depois há todo o fator de risco. Não vamos entrar por aí hoje, pode ser? Sim, não vamos. Peço desculpa por estar a... Ok, o segundo ponto está ligado ao compounding. E a frase que ele mete aqui é uma frase que ele na verdade já disse várias vezes, que é as pequenas mudanças. Eu nunca sei dizer compounding em português, mas as pequenas mudanças acumuladas, não é, ao longo de grandes períodos de tempo são indistinguíveis de magia, né, como ele costuma dizer. E depois a história que ele remete aqui tem a ver com a evolução da vida na Terra. Que é extraordinário todo este tipo de sistemas, né, que a vida desenvolveu, desde as visões perfeitas das águias, a maneira como os pássaros orientam-se com magnetismo pelo planeta, todas as espécies que existem, dos mais ou muitos analisados Diogo, pela não sei inteligência. Desculpa, Diogo, não sei se sou cortado. eu, se estás muito cortado. Oi, já voltei? Repete. Espera. Posso? Ok. Que se nós formos analisar todos estes casos, todos desde os peixes que vivem no fundo do mar a quilómetros de profundidade, onde não há praticamente luz, e a maneira como os organismos se adaptam a todas estas questões, que parece quase magia, não é? E parece que há uma inteligência aqui por trás. E o que ele diz é que toda esta evolução, a evolução da vida, não há nada mais como se fosse pouco, não é? Como o compounding, não é? da genética, das mutações genéticas e da tentativa e erro, acumulado ao longo, que são pequenas mudanças que nós praticamente nem vemos de geração para geração, não é? Mas que acumuladas, não é? A fazer compounding ao longo de 3,7 bilhões de anos, não é? desde o início, faz com que
esta variedade e esta integração da vida com o ambiente pareça mágico e pareça completamente espetacular. E que a ideia, não é, daqui é esta questão de o mais importante, não é? Ele fala também muitas vezes nisto. Ele até costuma dizer que aquilo que faz o Warren Buffett realmente especial não é propriamente os retornos, não é? Tem bons retornos, obviamente, mas é o tempo, não é? O Warren Buffett, se tivesse começado 20 anos mais tarde, ele iria continuar a ter retornos espetaculares, mas provavelmente ninguém falaria dele, porque em vez de ter feito a Berkshire com a dimensão que tinha, tinha uma empresa bastante grande, mas que à escala, não é, do que se está a passar, era uma empresa que passava perfeitamente despercebida. E portanto que a grande magia, na verdade, a maior magia dele é o tempo. Há quanto tempo é que ele faz isto? E a conclusão da história aqui é que não interessa, ou o mais importante, não é, nos investimentos e no compounding, é o tempo que tu estás investido, muito mais do que outra coisa qualquer. Ele depois apresenta até uma história do Howard Marks, de um investidor que tem retornos ao longo de 14 anos. É um investidor que nunca tinha estado no top 10% de retornos anuais, era um investidor que tinha retornos medíocres todos os anos, mas que ao fim dos 14 anos estava no top 10% dos melhores investidores. Se ele continuasse por mais 10 anos e nunca teve retorno, tinha retornos médios durante muito tempo. Estavas a falhar, Diogo. Tu disseste que acabaste de dizer agora, foi... Falhei onde? Faz, não, a minha neta... Estavas a dar o exemplo do tal investidor que não tinha grandes retornos. Howard Marks. Yeah. Não, é um que o Warren Marks comentou, não é? Exatamente. E que ao fim de 14 anos, tendo retornos, nunca estando nos 10% melhores em nenhum ano, ao fim de 14 anos ele estava nos 10% melhores, tendo retornos medíocres em cada ano. E muito provavelmente, se tivesse continuado por mais 10 anos, ele estava no 1% melhores. E portanto, que a única magia aqui nunca era ter retornos excepcionais, era só tempo e consistência e continuar. Quanto mais tempo deixares, mais a magia se faz. E a maior parte dos retornos estão no ano terminal, não é? No que se fala do compounding. Que eu no outro dia escrevi até no Facebook e quando penso nela penso, tens muito burro, que foi ao fim de uma 100 bagger, quaisquer 10% são 10 vezes de variação, são 10 vezes o nosso capital inicial, pá, que é espetacular, tipo, e depois não é fácil arranjarmos underbaggers, não é? Mas sempre ao fim de uma 10 bagger, quaisquer 10% são 100% do nosso capital inicial. Portanto, quando pensamos, ok, temos esta ação que sobe 10% ao ano, nós pensamos, ok, 10% é bom, não é espetacular, mas pronto, mas já ficaríamos contentes com 10%. Mas se por acaso essa nossa empresa que temos for uma 10 bagger, 10% é mais 100% que nós temos todos os anos, é espetacular. E depois, então, se for 10% ao ano, ainda mais do que 100%, que é espetacular. É difícil e já andamos nisto há algum tempo e já sabemos compounding, e acho que o Gonçalo há bocado ia traduzir o compounding, mas depois deixou-te de continuar. Como é que ias traduzir compounding, Gonçalo? Não sabia, acho que ele traduziu bem. Eu ia dizer juro composto, mas é a forma como o Diogo disse que o acumular é mais adequado à forma como... Eu acho que a tradução é capitalização, mas não soa bem. Não me transmite a mesma coisa. Pronto, isto para dizer, nós sabemos bem o que é o compounding, etc, mas é difícil mesmo assim, mesmo conhecendo e tendo todos os exemplos e fazendo disto vida, mesmo assim é difícil de interiorizar ao ser humano. E só para mostrar, e pegando outra vez o exemplo do Buffett, o Morgan Housel tem um capítulo em que começa exatamente a dizer o que eu vou dizer, é que 90% da fortuna pessoal do Buffett que ele tem foi atingida depois de ele ter 65 anos. O que é brutal. E é basicamente só o efeito compounding, não é? Depois dos 65 anos, ele teve bastante anos a fazer compounding e esse montante é todo o que é a maior parte do que ele conseguiu gerar. Isso é que o tempo é o mais importante. Se ele não tivesse começado aos 11, não é? Tivesse começado ele não começou aos 11, não é? Mas ele é que gosta de dizer que sim. Mas se não tivesse começado aos 17, tivesse começado aos 37, aos 27, não é?
provavelmente não era conhecido. Não, é mesmo, eu acabei de encontrar aqui o capítulo e basicamente é 82 bilhões da fortuna de 85 bilhões do Buffett foi construída depois de ter 65 anos. E ele já doou metade da fortuna, na verdade. Sim. Ele já doou metade. Inacreditável. Apesar de, na verdade, eu nem sei se aquilo não continua a subir, mas ele já doou metade das ações da Berkshire que tinha nos anos 90, por exemplo. E agora nomeou a mulher, a Susan Buffett, para Isso é a filha. administradora. Se não é Susan, é a Astrid. Não, mas não é Astrid. Deixa cá ver. Um segundinho. Bom, já vejo. Ia jurar que era a Susan. Achas que a filha se chama Susan? Também é possível. Eu acho que é. Eu acho que tem o mesmo nome da mãe. Não, Susan Buffett. Warren Buffett's wife. Eu acho Sim, que mas essa senhora morreu, não é? Sim, em 2004. E depois, okay, agora é Astrid Menks. Já agora que estamos nisto, deixa-me ver. Eu estava a pensar que o Buffett chegou a ter duas mulheres, não, mas havia outra e a primeira disse-lhe vai ter com a outra. Não foi assim uma história? Opa, sim, a mulher dele, a Susan, saiu de casa e foi para a Califórnia. Exato. Mas mas eles nunca se divorciaram. Pronto, e é uma relação estranha para os standards normais, não? E a própria Susan é que pediu à amiga, que era a Astrid, para ir lá para casa tomar conta dele. Porque dizia que ele não conseguia tomar conta de si sozinho. É a filha mesmo. Pronto, era assim uma relação a três, esquisita, mas aquilo funcionava para eles. Exato. O Warren também não devia ligar muito nem uma nem a outra, não é? Pelo menos a biografia. Ele não era má pessoa, mas a cabeça dele estava sempre no outro lado. É uma coisa que não se diz muito. Eu não sei se já disse isto aqui, mas no outro dia li alguém a dizer que encontrou o Charlie Munger no supermercado e foi falar com ele. E o Charlie Munger disse: quem é que tu és, meu? Qualquer coisa assim do género. Tipo, na vida pessoal, o Charlie Munger não deve ser o tipo mais desagradável de sempre. Isso foi o Bill Miller conta essa história e essa está no Rich, Wiser, Happier. Exatamente. E depois o Bill Miller explicou e ele depois disse à mulher para ir para casa e conversou um bocadinho foi dar uma volta com o Bill Miller. É curioso. E também há outras histórias. Por exemplo, alguém encontrar o Charlie no elevador e dizer: admiro-te tanto, não imaginas a inspiração que foste para mim, tu és das pessoas que mudou a minha vida pelos teus conhecimentos e afins. E ele responde: so? Pronto. Eu imagino os filhos e especialmente os netos do tipo a ver 40 mil pessoas a irem até aos Estados Unidos, até Omaha à reunião anual e pensar: porra, vai toda a gente ver o meu avô, o gajo em casa, se for assim como na rua. Bom, Diogo, finito. Final remarks. Tu disseste aí algumas coisas que por acaso vão-me servir bem aqui para o meu tema. O meu tema são as lições do Seth Klarman, mas antes de chegarmos lá, esta semana, e já que falámos do Facebook também, o Gonçalo trouxe o tema, o Facebook, tipo, toda a gente já sabia que o Mark Zuckerberg ia perseguir ou ir atrás desta história do metaverso, mas ninguém sabia quanto dinheiro é que ele estava disposto a gastar, e agora que ele pôs um número que eram 10 bilhões só este ano, sem falar do CAPEX, e estamos a falar só de despesas operacionais, de repente toda a gente se assusta e o preço vem por aí abaixo, porque é um número grande e está tudo na dúvida, ninguém faz ideia se o metaverso vai funcionar para o Facebook ou não vai funcionar para o Facebook. Uma coisa... Tu assumes que o preço caiu por causa disso, mas houve outras surpresas menos positivas, não é? Também com os resultados. Nomeadamente as vendas e o impacto das restrições de privacidade que a Apple impôs. Eu acho que nós não devemos cair na tentação de fazer como aos jornais e depois da ação cair, tentar justificar com alguma coisa. É só o que eu tenho visto, é o feeling que eu tenho visto no Twitter. Porque há mais gente a vender do que a comprar. Mas por alguma razão. Mas por várias razões, todas convulsionadas umas nas outras, e ninguém sabe na verdade o que é que cada cabeça está a pensar.
Mas isso não quer dizer que eu não possa tentar encontrar as razões. Tu podes tentar encontrar, mas acho que é uma falácia, acho que é algo que não leva a lado nenhum, porque não vai estar certo, independentemente da conclusão que chegares. Não tenho certeza se concordo contigo. O que eu te digo é que eu no Twitter, a razão que é mais comentada é o metaverso, a aposta numa coisa que ninguém sabe se realmente vai dar dinheiro ao Facebook ou não, e comparar os 10 bilhões deste ano, que para o ano serão 12 ou 13 ou 14 ou 15, com o possível retorno de um metaverso. E já se fazem essas contas, basicamente tu estás a olhar para a reação do mercado, mas o mercado está a fazer contas a olhar para a frente. E tu também, se és investidor, também deves fazer algumas contas a olhar para a frente, por mais fúteis que elas sejam neste momento tão inicial da coisa. Mas po- não sei o que dizer. Por acaso eu achei interessante ver o porquê disto vir abaixo, porque eu vejo que há um tipo que já criou 3 ou 4 redes sociais, e se há alguém que o vai conseguir fazer é ele, por mais risco que esta aposta tenha. Não estou a dizer que o vai conseguir fazer decididamente. Eu costumo dar o exemplo, imagina, pá, isto é uma empresa muito grande, e portanto é mais difícil fazer esta lógica, mas se tu tiveres uma empresa mais pequenina, imagina que tens uma empresa pequenina, pá, podem ser as notícias todas que quiseres, são as piores notícias do mundo, ou as melhores, imagina, são as melhores notícias do mundo, mas há um gajo que por acaso tem 1% da empresa, que se divorciou e precisa de vender aquilo, por algum motivo qualquer. E as notícias foram todas incríveis, mas a ação caiu 10 ou 15%, porque há um gajo que tem uma quantidade enorme e que tem que vender porque se divorciou, não tem nada a ver com o mercado. E portanto, mas tu podes tirar a conclusão que quiseres depois de ver as ações a descer, podes tentar justificar o que quiseres. Na verdade percebes, há aqui Então nuances e há vamos lá aqui... ver isto de outra maneira. Eu não perdi mais do que um segundo a encontrar esta razão, ok? Foi só o que eu vi no Twitter. Nem estou muito preocupado em encontrar a razão. Encontrei uma, ok? Whatever. O meu ponto não é esse. Independentemente se. Ou seja, não gastei assim tanta energia. Onde eu queria chegar é a rapidez com que o mercado pode mudar de ideias. Sendo a razão qual for, ok? Mas ultimamente, e era a história que temos falado aqui várias vezes, estamos no topo de um ciclo, etc, etc. Não sabemos se vai virar, mas claramente não estamos lá no fundo. E não passámos, por exemplo, pela dot-com, especialmente pela dot-com, que de um momento para o outro as expectativas mudaram. E só o facto das expectativas mudaram levaram a um crash e levaram a... Basicamente foi a psicologia do mercado. Não houve nada concreto que fizesse mudar o mercado. Foi só psicologia. Porquê? Nem se sabe bem. E quem atravessou e escreveu sobre isso, até escreveu, já tinha rebentado e nem se tinha percebido ainda que tinha rebentado. Algumas pessoas, isto rebentou, não rebentou. Tipo, não foi assim uma coisa de um dia para o outro, mas a rapidez com que o mercado pode mudar de ideias levou-me a pensar, Diogo, independentemente se a razão que eu encontrei é essa ou não é, não importa, é a rapidez com que o mercado pode mudar de ideias, e hoje estamos a pagar 30 ou 40 vezes e amanhã o mercado pode querer só pagar 10 vezes. Daí que quando dizem que isto não é um jogo, isto é o maior jogo que há, ou dos maior é a vida, é dos maiores jogos que há, porque investir é não só investir nos fundamentais, mas é um cruzamento de fundamentais com o mercado e com psicologia de mercado. Isto é o meu ponto de vista. Eu acredito que vocês tenham aqui algumas opiniões contrárias. Mas vamos aqui às lições do Seth Klarman, e pegando noutra coisa que tu falaste, Diogo, da estrutura de madeira ser mais resistente aos terremotos do que outras estruturas, podemos dizer que sim, depende de várias coisas, mas por ser menos rígida do que, por exemplo, sei lá, betão, assim, ou pedra, por ser menos rígida e mais flexível, dependendo de como é que se constrói, pode ser realmente mais resistente aos terremotos. Eu estava a pensar na gaiola Pombalina, toda a baixa de Lisboa, não sei se vocês sabem, a estrutura por dentro é de madeira e são gaiolas, ok, de madeira que estão dentro das paredes, e tudo preparado, obviamente foi construída logo a seguir como resposta ao terremoto de 1755, preparadas para poderem mexer com os terremotos e mexerem e não virem por aí abaixo. O que se passa é que hoje em dia depois construiu-se a Avenida da Liberdade, secou-se, e a água, as fundações desta madeira têm que estar em contacto com a água, têm que se manter úmidas, porque senão apodrecem. E com as caves todas que se foram construindo na Avenida da Liberdade, etc, etc, o lençol freático baixou imenso na baixa, e a estrutura de madeira, especialmente as fundações, já não estão em condições, ou podem não estar em condições ao fim de 300 e tal anos, para aguentar terremotos.
Hoje em dia, o que nós devíamos fazer era pensar, se calhar pensar um bocadinho nisso, e toda a cidade do centro de Lisboa não está preparada para terremotos. A história é, o Marquês de Pombal, que foi quem mandou criar a Baixa, estava a pensar, ok, houve aqui um risco que se foi materializado, vamos cá precaver-nos para não nos lixarmos outra vez. O problema é que já passaram 300 anos e o risco agora é maior do que era na altura, à partida, digo eu, se isto acontece de 300 e 300 ou de 400 e 400. Portanto, a mitigação do risco, a estratégia de mitigação de risco do Marquês de Pombal, eventualmente, pode não ter sido a mais certa, ou seja, qual é a probabilidade de haver um grande terremoto a seguir ao outro? Eu diria que é menos provável do que haver um de 300 em 300 anos. E agora que é preciso realmente uma estrutura à prova de sismo, esta já não funciona. Não sei onde é que queres chegar com isso, mas foi um pensamento. Eventualmente isto pode, se eu fosse o Jake, eventualmente conseguiria relacionar isto com os mercados e com a bolsa, mas de momento não sei exatamente, mas vamos a isso. Lições do Cefar, diz. Sim, eu gosto desse setup e eu acho que isso tem a ver muito com um enviesamento que falamos muito aqui, que é o availability bias. Portanto, os eventos mais recentes da tua vida é aqueles que vão inferir mais sobre o que vais fazer. Portanto, lá está, o Marquês de Pombal desenhou uma cidade a pensar que ia haver outro terremoto, provavelmente ainda na vida dele, mas em alguns anos a seguir. Portanto, preparou a cidade para um terremoto. Ruas largas, portanto, lá está, as fundações estavas a dizer em madeira, para serem flexíveis e afins, e toda esta preocupação, passando 300 anos, deixou de ser relevante, porque lá está, não temos memória disso, temos de ir consultar arquivos históricos para saber como é que foram pensadas as fundações e afins, e pronto, esquecemos, não vivemos um sismo, eu não me lembro de nenhum sismo em Portugal que tenha sido relevante, portanto, deixou de ser um risco em que pensamos. Não é? E devias pensar nele ou não? Desculpa? Devia-se reconstruir a cidade toda antes de haver o sismo ou não? É muito difícil, vai ser muito difícil, porque se não acontecer, o argumento vai ser sempre, isso vai ser tão caro e não aconteceu nos últimos 300 anos, mas lá está, isto são tudo enviesamentos mentais que, o facto, e lá está, e os sismos é verdadeiramente algo que não demora muito tempo a acontecer, torna mais provável que aconteça no futuro próximo, porque lá está, porque as placas tectónicas estão a criar tensão e não tem aqueles sismos médios para libertar essa tensão e acumula mais tensão e cria o sismo grande. Exatamente quando o nosso availability bias está a funcionar pior contra nós. E nós vemos isto, e lá está, fazendo o paralelismo para o mercado de ações, é o que o Diogo estava a dizer há pouco, não é? Tivemos retornos tão altos nos últimos tempos que torna pelo menos quedas maiores, mais prováveis quando tens períodos de alguma euforia. Só aqui uma à parte, já se sabe o novo nome do Facebook. Qual é? Acabou de sair, vai-se chamar Meta. Só? Só. Ok. De metaverso, né? Funciona muito bem em português. Porque não só é metaverse, como é meta, é o destino final. Exatamente. E o símbolo é um infinito, já agora. Agora é ir live para lá, eu devia estar lá agora. vou tipo jornalista. Aquilo está no YouTube, está live no YouTube. Mais alguma novidade do Connect, Diogo? Opa, não, estou só a apanhar assim as coisas de relance. Mas vi uma foto com ele e a dizer meta e depois o símbolo que é tipo é um infinito, mas personalizado à Facebook. Por acaso está a giro. Já vamos ver isso a seguir. E mais? Ficámos nas coisas. Tens alguma coisa a dizer em relação às estruturas de madeira, Diogo? Não. Então vamos lá. Era o Gonçalo que estava a falar disso. Quer dizer, mas o Gonçalo é que foi o último a falar. Vamos lá às lições do Seth Klarman rapidamente. Bora. Coisas que nunca aconteceram estão destinadas a acontecer.
pimba, aí está. Isto o Luís Jordão dizia-me no outro dia, quando eu estava a falar com ele sobre minimizar risco e position sizing e tudo, ele estava a dizer, mas depois as coisas, os riscos que acontecem, tipo, normalmente nunca são aqueles que tu estavas à espera. E eu, tá bem, mas então isso aí, então, é mesmo dizer, nem vale a pena olhar para empresas e escolher fazer stock picking se um gajo não consegue pelo menos estimar que umas empresas são mais arriscadas que outras. Mas pronto, é discutível e terei esta conversa mais vezes com o Sim. Luís. O contraponto a esse argumento seria que tu não consegues adivinhar o que é que vem aí de mal, ou o que é que vai acontecer, mas consegues ver, olhar para as empresas e tentar perceber quais são as mais resilientes. Não? E essas, teoricamente, serão as que estão melhores preparadas para qualquer eventualidade, apesar de não saber as eventualidades que vão acontecer. Sim, senhor. Muito bem. Podias escrever isso. Estas lições, obviamente, foram em 2010. Portanto, eu estava a falar da crise financeira e ninguém estava a ver, não é? Quando há excessos como baixos estándares para empréstimos, como houve na altura, as pessoas são levadas a sentir uma falsa sensação de segurança. E no outro dia estava um subscritor a dizer-me que um amigo conseguiu um empréstimo de, eu posso estar errado nesta parte, 100% do capital em Portugal para comprar um terreno no Alentejo em que o colateral era o próprio terreno. Portanto, qual será o risco desse empréstimo? O terreno já era do banco? Não, ele comprou o terreno, pediu ao banco e o banco fica com o terreno se ele não pagar. Isso é muito estranho porque há regras e os bancos não podem, salvo erro, ter um loan to value inferior a 90%. Eu, na verdade, eu não sei se isso é obrigatório ou se é uma recomendação. Este subscritor é nosso ouvinte e ele ouve no Spotify, mas eu peço-lhe que comente aqui no YouTube, que nos venha contar essa coisa. Foi exatamente assim que ele contou e curiosamente estávamos com o Luís Jordão e já tinha conversado sobre isso com o Luís Jordão e eu pensei que o Luís pudesse fazer alguma refutação, pode-se dizer assim, e não o fez. Mas o que o banco pode fazer é dizer, olha, tu compraste isto muito barato, não é? Portanto, o valor real deste terreno é 100, embora tu só tenhas comprado por 90, e pronto, estes 10% realmente são a margem que eu precisava. Queres a cereja no topo do bolo? O banco emprestou não só o valor do terreno, como o valor para uma urbanização no terreno, ok? E fica só com o terreno como colateral. E o subscritor estava-me a dizer assim, pá, como é que é possível? Alguma coisa aqui não está bem. Se é que isto é mesmo assim, alguma coisa não está bem. Mas outra coisa que devíamos ver é que, ao ter a intenção, é que o colateral do banco estará mesmo só restrito ao terreno, ou se ele não pagar, ele próprio tem um aval pessoal e o banco pode ir atrás. Foi exatamente isso que eu perguntei e ele disse-me que não tem aval. Está ring-fenced, está só... Sim. Okay. Eu vou-lhe perguntar novamente, eu vou-lhe dizer para comentar aqui, porque se assim é, realmente parece, a não ser que ele tenha comprado o terreno mesmo muito barato, mas parece que há aqui algum excesso, algum sinal de excesso, diria eu. Portanto, como diria aqui o Seth Klarman, um dia os excessos vão acabar. Mas o nosso problema, nós claramente estamos numa fase de excessos, não é? Há dinheiro com fartura. O grande problema, há um livro muito giro sobre isso que o Lilu recomenda, eu agora não me estou a lembrar do nome, mas depois posso dizer, que é o grande problema hoje em dia no mundo ocidental não é a falta de dinheiro para emprestar, é a falta de pessoas a quererem pedir dinheiro emprestado. E isso pode parecer um contrassenso, não é? Não no sentido de pessoas para comprar crédito à habitação, mas no sentido de empresas, não é? Os bancos têm demasiado dinheiro que queriam até emprestar, não há pessoas, empresas, não é? Entidades que querem pedir dinheiro emprestado. Esse é o maior problema, porque excesso de liquidez há com fartura, na minha opinião. Assim, todos os bancos principais neste momento, na Ibéria, em Portugal e Espanha, têm rácios de depósitos sobre empréstimos superiores a 1. Portanto, têm muito mais depósitos do que têm empréstimos. Exatamente, pronto. Não sabia desse valor, mas... E ao longo da história, esse rácio, como é que variou? Este rácio, por exemplo, em 2010, quando nós estávamos no topo do ciclo anterior, era invertido. Portanto, tinham muito mais empréstimos do que depósitos.
Pronto, e precisavam se financiar no mercado de capitais para colmatar o gap. Ok. Portanto, a economia desalavancou bastante, principalmente as empresas em Portugal e Espanha, desalavancaram bastante. O único setor que não desalavancou nestes dois países foi o Estado, que não só não se desalavancou, como se ainda alavancou mais, mas tanto as famílias como as empresas, principalmente em proporção as famílias em proporção do rendimento e as empresas em proporção dos seus ativos, desalavancaram bastante. E em 2007, sabes? Bem, não havia ser muito diferente de 2011. Porque a crise do subprime não se sentiu muito na banca europeia. Sentiu-se com este lag de 2008 para 2011. Nós na verdade, Diz Diogo, desculpa. nós na verdade, nós tivemos foi a crise do euro, não é? Sim, foi em 2011. Que também obviamente teve alguma influência disso, mas já aí o grande problema da crise do euro já era a dívida pública, não era propriamente a dívida bancária. Em Portugal se calhar foi, mas pelo menos não aí por todo lado. Sim, em Portugal foi principalmente a dívida pública, mas isto depois arrastou a dívida, principalmente pelo impacto que teve nos bancos, e levou a uma crise imobiliária também, tanto em Portugal e mais agreste ainda em Espanha, mas em Espanha o imobiliário estava em esteroides. Estes pontos que eu estou aqui a comentar é interessante, porque eles podem, eventualmente, e já falámos sobre isto várias vezes, nós podemos estar a ver pontos claramente identificá-los, esta história do banco que emprestou dinheiro, etc, de estarmos no topo de uma bolha e não conseguirmos, estarmos a vê-los e não conseguirmos ver a coisa a acontecer. Faço-me entender? Tu podes ver os sinais, o que nunca saberás é qual é que vai ser o trigger. Lá está, como o Diogo estava a dizer, pode ser, eu não me admirava se fosse já este ano ou se fosse só daqui a 5 ou só daqui a 10. Yeah. Mas uma coisa é relativamente certa, quanto mais tarde, pior vai ser. Eu na verdade, lá está, e por isso é que macroeconomia é um tiro sempre no pé. Nós podemos ter mil e uma maneiras diferentes da economia corrigir, não é? Sem tu teres um crash na bolsa, porque um dos exemplos até que se fala muito, por causa da inflação agora, é tu continuas a injetar. Eu não vejo maneira de tu limpares as dívidas públicas neste momento sem gerares inflação. E, portanto, eu acho que os países, né, vão querer continuar a imprimir dinheiro. E se tu tiveres inflações altas, se agora começares a uma época em que, em vez de teres tido as inflações que nós tivemos, que praticamente inexistentes, tiveres inflações de 6, 7%, 5% ao ano, tu até podes não ter, não é? Cresces para estares a perder dinheiro real. Aliás, a bolsa até pode continuar a subir, até ligeiramente, não é? Ou até está semi-estagnada, mas ou está a subir 3 ou 4% ao ano e estás a perder dinheiro todos os anos. Não tem que haver um crash. Podes simplesmente ter grandes inflações que estão a comer os lucros todos. E se tiveres como tiveste na década de 80, não é? Ou 70, se tiveres 15% de inflação ao ano, pá, se os mercados continuarem a crescer 5 ou 6% ao ano, estás a perder 10% ao ano. Não tem que haver um crash propriamente dito para teoricamente haver uma correção. Portanto, isso há muita coisa que pode acontecer. Sim, eu estava a pensar eu sei, agora o que eu te ia responder era o seguinte, só temos que garantir que não estamos investidos em certas empresas, ou com demasiada dívida, ou com múltiplos demasiado altos, etc. Mas mesmo os múltiplos baixos, a dívida não, mas mesmo os múltiplos baixos não são garantia de que não vamos perder dinheiro no entretanto, obviamente. Eu até diria, se tiveres grandes inflações, empresas com dívida até saem beneficiadas. Infelizmente, mas continua a ser se tiverem dívida com longa duração. Se tiverem de curta duração, vão logo ao ar. Exatamente. Sim. E olha, esse é um dos pontos. Agora, o problema é que cada época é uma época e o grande problema é que se nós olharmos para as outras épocas todas, mesmo em 2008, mas se olhares para trás, tu tinhas alternativas às ações, não é? Tu podias alocar o dinheiro no outro lado e tinha retornos, tinhas alguns retornos. Hoje em dia tens uma bolha, a bolha não está nas ações, a bolha está em tudo. Não há absolutamente nada, as obrigações estão muito mais em bolha do que as ações. Não há absolutamente nada que esteja atrativo.
Está tudo caro. Tocas aqui em vários pontos que estão exatamente aqui. Esse da dívida, e que o Gonçalo fez o reparo e bem. O número 7, nós estávamos no 4, agora saltamos para o 7. Investe em empresas que façam o match da duração do ativo com a dívida, porque nunca assumir que a empresa se pode refinanciar. Porque há muitas empresas que financiam ativos de longo prazo com dívida de curto prazo porque é mais barata e depois refinanciam, e quando chega a hora de pagar a dívida refinanciam, etc, etc. E foi uma das razões pela qual eu também cortei parte de uma posição que tinha numa empresa e estou a pensar nas empresas que têm dívida. É fácil para o management pedir dívida de curto prazo porque paga menos, não é? E ir acreditando que os mercados estão aí sempre para refinanciarem, não tenho a certeza. E depois, outra que vamos já no fim, essa das obrigações, Diogo, deixa-me continuar aqui só. Número 4, portanto são 3 ainda. O risco é sempre relativo ao preço pago. Portanto, quando o Seth Klarman é da opinião, quando as ações vierem abaixo, o preço tornam-se menos arriscadas, que é uma coisa que a teoria financeira nos diz que é o contrário, não é? Quanto maior volatilidade, maior o risco, e quando elas vêm abaixo, podem se lixar também, mas a partir do o risco baixa. 5, isto é um ponto interessante, temos que comprar enquanto os preços estão a descer e não esperar que os preços comecem a subir, mas isto para ele era no entorno de fundo e não de título pessoal, porque é mais difícil depois comprar, há mais pessoas, etc, etc. O volume é maior quando os preços estão a cair, portanto, se gerem muito dinheiro, é melhor comprar quando eles estão a descer. E depois uma interessante para os dias de hoje, o ponto 6, que é o último, inovação financeira pode ser altamente perigosa, e na altura eram os derivados. E ele diz: produtos financeiros novos normalmente são criados para os dias de sol e não são testados para as tempestades ou para os terremotos. E hoje em dia há muito produto financeiro por aí fora a aparecer e muita gente a ir para os ativos financeiros. Eu no outro dia estava a falar com um tipo inglês para me ajudar com o marketing do All in Stocks e ele estava-me a dizer, e eu estava a dizer: opá, o que é que eu posso fazer por ti? E tal, porque foi uma conversa muito rápida, depois acabámos por não seguir. E eu estava a dizer: opá, se quiseres, posso aqui oferecer-te algum tempo de subscrição de All in Stocks e tal. E o gajo: falas de cripto? E eu: não, então não quero. E eu pensava: pô, este gajo foi logo direto à cripto, só queria saber de cripto. E a quantidade de gente a entrar no mundo de cripto, por falar nisso, há uma cripto relativamente nova, a Solana, e a conferência vai ser aqui em Lisboa, já está esgotada. Acabei de saber isso um bocadinho antes de começar a gravar aqui o podcast. Gonçalo, ias a dizer alguma coisa? Ia dizer nos pontos anteriores, mas já não me lembro bem o que é que era. E para finalizar, classes de ativos, das lições erradas que as pessoas tiraram foi que as classes de ativos comportam-se sempre de forma não correlacionada. E eu no outro dia tive uma discussão com os amigos sobre ter obrigações, ter um portfólio com obrigações, nomeadamente high yield, ou seja, que têm alguns retornos de 4, 5%. Há muitos high yield que têm muito menos agora, mas pronto. É a tal história do Rei Dálio, de ter um all-weather portfólio, para não termos ativos correlacionados, quando um vem abaixo, outro vai acima, etc. E o meu argumento foi: se por acaso as ações vêm por aí abaixo, e o objetivo depois era ter essas, quando as ações vierem abaixo, rebalançamos e pegamos nas obrigações, vendemos, e que são de curto prazo, etc. Vendemos e compramos ativos e compramos ações. Isso era o que o Buffett fazia com as Treasury Bills, que são de curto prazo, ou com as de curto prazo, e porque são altamente seguros, não têm uma grande volatilidade e são seguras. Mas quando vamos para a yield, se há um crash ou se há uma grande crise e as ações vêm por aí abaixo, existe também o risco de que isso afeta empresas que estão altamente endividadas, que são exatamente as que emitem obrigações à yield. Portanto, essa de comprar obrigações para depois rebalançar nos dias que correm, não me parece, mas eu estarei sempre a aprender se vocês me disserem alguma coisa em contrário, mas não me pareceu a estratégia ou a lição mais certa. Certo, e também porque é fácil imaginar um cenário em que as taxas de juros sobem bastante para tentar controlar a inflação, isso tem impacto nas ações, e
tem certamente um impacto em obrigações à yield, não é? Aqui o argumento era que, como são de curto prazo, eventualmente tu troca-las e tal. Ok? Sim, mas obrigações à yield que têm uma maturidade inferior a um ano não vão ter uma yield muito apelativa. Sim. O teu curto prazo é mais curto, que eu estava a pensar. E entretanto, lembrei-me o que eu ia dizer há pouco, exatamente pelas yields. Ele fala, o Seth Klarman fala muito das yields no livro de Margin of Safety, porque na altura em que ele escreveu tinha sido a última moda, não é? Tinha sido, que antes que até foi um tipo bastante conhecido de um banco, Dexton, que inventou as yields, ou trouxe muitas empresas a público e fez muitos managed buyouts e afins, e havia a moda de investir em yield por causa Se chamava Junk Bond na altura. Junk Bonds. Chamou-se Junk Bonds depois, quando elas implodiram. Mas não, antes não se chamavam de Junk Bonds. Chamavam-se a yield antes? Sim, chamava-se a yield. E havia inovação que fazia todo o sentido numa primeira vista, mas depois pensasses um bocadinho, perdia toda a validade. Por exemplo, uma coisa que ele fala no livro foi que na altura era muito comum uma empresa emitir dívida com um cupom fixo, mas depois, para te compensar do risco de taxa de juros, o cupom, se a ação baixasse de valor, imagina, porque as taxas de juros subiam, a ação baixava de valor para teres a mesma yield da taxa de juros de mercado. Portanto, a ação ou a obrigação? Desculpa, a obrigação, exatamente. Portanto, o intuito deste produto financeiro, ou desta obrigação, era tirar o efeito de taxa de juros, da mudança das taxas de juros, ou mesmo do risco da empresa. Portanto, quando a ação baixava do par, aquele fazia um reset e ia-se encontrar um novo cupom que fizesse com que a ação voltasse ao par. A obrigação, sim. Sim, a obrigação, peço desculpa. Portanto, imagina que a ação estava a 100 e pagava 5% e baixa para 50% para pagar os 10%. Imaginamos que era uma perpétua. Então, aquilo ajustava novamente o cupom para a empresa pagar 10%, para a ação vir automaticamente aos 100%. Obviamente, isto só torna coisas más que possam acontecer à empresa ainda pior. Tem um reset quando começa a ter alguma dificuldade em pagar as obrigações. Então, mal algum susto numa empresa, a empresa vai automaticamente à falência porque deixa de conseguir cobrir os juros. Pronto, isto foi e desde aí houve vários produtos financeiros que realmente revelaram-se desastrosos, como a mortgage-backed securities, depois que deu origem ao subprime. E pronto, e com isto não quero dizer que as Bitcoin o sejam, não é? Eu não tenho ideia, mas se tivesse de apostar, provavelmente ia escolher as Bitcoin ou as criptomoedas. A questão das cripto, não tocando nos seus méritos ou deméritos, é que estão a atrair uma quantidade de gente que está a ser atraída porque estão a subir. Sim. Independentemente se são bons ativos ou não são, nem é por aí que eu quero entrar. As pessoas estão habituadas a que esteja a subir e um dia que não suba, eventualmente aqui no meio cresce, etc., mas que não suba constantemente e que a percepção dos mercados mude, não há ali nada realmente que as segure, é só mesmo procura e oferta. Quando a procura se assustar por algum motivo, pode não acabar bem. Pode não acabar bem. Meus senhores, This time is different. This time is different. O Diogo estava ali, estavas a ver o Connect, Diogo? Não. Mas olha, só para avisar que a meta já está a subir 4% desde que desde que anunciou a mudança de nome. Mas não sabes que é por causa disso. Não sei. Pois, não foste perguntar a quem está a comprar porque é que está a comprar, nem a quem está a vender porque está a vender. O ticker é que vai ser um bocado feio, mas o problema é que o ticker, o símbolo meta já existe. Vocês não sei se vocês seguem o gajo, mas é o Matthew Ball. Pá, ele tem um blog e escreve coisas. Ele criou um ETF
e esse ETF já tem o ticker Meta, portanto, mas o ticker do Facebook vai ser MVRS. De Metaverse. Mas é assim um bocado de coisa. É um Mas bocadinho. pronto. E sabes o que é que vai acontecer? Que é mais ou menos o que aconteceu com a Zoom. Quem vai querer comprar Facebook ou Meta vai comprar o ETF. E vai Olha, criar aqui. então o truque é agora comprar o ETF. Sim. E É, aquilo vai disparar. é só comprar umas opções sobre o ETF e se aquilo correr bem, olha, fazes uma pipa. Por acaso é um ETF que tem Facebook. É engraçado. Mas pronto, também tem Tencent e tem as grandes do metaverso. Vamos ver. Ok. Se tem ações muito líquidas, não vai. Mesmo que o cenário que eu disse vai acontecesse, não ia dar um grande squeeze. Porque a forma como funcionam os ETFs é que é facilmente arbitrável. Quando há imagina um prémio do NAV do ETF em relação ao valor das ações, um trader pode comprar as ações e entregá-las ao ETF e receber o prémio. Portanto, o prémio é arbitrável. Pois, então já não vai funcionar. Não vai funcionar, já não vai. Mas pronto, olha, ele está all-in, isto é que é mesmo a viragem, mano. Agora a empresa, ele até disse, só li aqui a tradução, vai, a partir de agora vai deixar de ser Facebook First e vai começar a ser Metaverse First. Isto é a limpar tudo. Uau. É assim, se ele tiver sucesso, isto vai deixar de ser um $1 trillion company para uma $10 trillion company, facilmente. O problema pronto, se tem ou não tem sucesso. O Não problema é é assim só tão esse linear. se. Exato. Em termos de ambição, a ambição está lá. E como é que se mede o sucesso? De onde é que vem o dinheiro? Tipo, lá dentro vai haver billboards, vai haver, de repente estás a ver o metaverso e de repente vai parar e vai ser um anúncio. Tipo, como é que vai ser tudo isso? Isso vai ser altamente de começar a perceber, porque claramente, apesar deles não o Marco e outros quantos não saberem tudo, já devem ter, quando se gasta 10 bilhões e mais um tanto, já têm uma boa ideia do que querem, pelo menos para começar, mas nós não sabemos nada. Uma coisa tenho mais ou menos certeza, acho que não será assim como estás a dizer, que para tudo e faz um anúncio, porque a tendência tem sido exatamente a oposta, dos anúncios serem muito mais orgânicos, e não sei se tu reparas quando vês um anúncio numa story no Instagram ou andar para baixo no Instagram, aquilo não te incomoda muito, ou pelo menos não incomoda tanto como aqueles anúncios da televisão, que encomendavam... do YouTube. E a grande vantagem do metaverso, uma das, é tu não teres só uma coisa a acontecer. Tu quando estás a ver um vídeo, só aquilo acontece. Mas se estiveres em realidade virtual, tu podes ter várias coisas a acontecer em simultâneo. Tu até podes não conseguir apanhar todas. Por isso é que há experiências muito giras, em que várias pessoas fazem a mesma experiência, mas têm experiências diferentes, porque uma estava atenta a uma coisa, outra estava atenta a outra. É um bocado como o mundo real, não é? No mundo real há várias coisas ao mesmo tempo a acontecer. Num vídeo 2D é que só tens ali uma coisa a acontecer tipo, à tua frente. Não consegues ter vários focos. Exatamente, eu acho mesmo isso, que a publicidade vai ser um bocadinho mais subtil no metaverso. E depois tem outra vantagem que foi uma desvantagem da mudança dos desktop para o mobile, não é? Que foi a diminuição enorme do ecrã e o espaço publicitário no ecrã ser muito inferior. E a passagem para uma realidade virtual é o oposto. Tens muito mais espaço para fazer publicidade, se te apetecer. Isso vai ser interessante ver. Isto vai ser, por acaso, olha, eu que não sou nada de comprar este tipo de coisas, para o ano vou comprar um Quest. Quando sair a nova versão, quando sair o Quest 3, vou comprar isso. Para experimentar. Agora vou-lhes dar tempo para os gajos continuarem a fazer lá aplicações e melhorarem aquilo. Mas o próximo modelo, aí no meados de verão, vou comprar aí um, para ver como é que isso está. Porque se aquilo até tivesse Slack e eu puder programar, qualquer dia, tipo, eu até prefiro se calhar estar assim imersivo a trabalhar e criar um ambiente, não é, à minha volta melhor do que eu tenho aqui no quarto. Yeah. Eu estava a ler, mesmo antes de começarmos, estava a ler o Mark Zuckerberg a dizer que qualquer dia vais poder chegar com os óculos, sejam os maiores ou mais pequenos,
a um Starbucks, a um café, uma coisa qualquer, e de repente tens a tua workstation toda, se quiseres ter 7 monitores à tua frente, tu tens 7 monitores. Imediatamente a seguir podemos estar à conversa frente a frente os três. Ele a desenvolver a coisa. Vai ser espetacular para trabalhar. Obviamente ainda há, e uma das coisas que quando eu converso com alguém sobre o metaverso, a primeira coisa que dizem é: não, mas isso ficas com dores de cabeça e tal. Eu já experimentei o Quest, já experimentei os primeiros Rift e depois o Quest já durante algum tempo, e é verdade que me deu alguma dor de olhos e de cabeça ao fim de um certo tempo a utilizar aquilo. Mas também sei que o Facebook aqui há uns tempos atrás comprou uma empresa de mini ecrãs com uma tecnologia avançada, e já ouvi o Mark Zuckerberg a comentar exatamente isso, que ainda há aqui muitos desafios tecnológicos que se têm de ultrapassar para podermos estar confortavelmente com os óculos, sejam eles de AR ou de VR. Mas deve ser espetacular, podemos estar completamente imersivos no trabalho. Tipo, todos nós temos sempre vários tabs abertos, vários programas e tal. E tipo, até se vê aquelas imagens dos traders, não é? Que têm 3, 4, 5 ecrãs e tal, e até normalmente são mal vistos, mas a mim dava-me um jeitaço enorme ter muitos ecrãs, porque há montes, não é que eu vá ser melhor investidor com vários ecrãs, mas não preciso de andar a clicar, a abrir tabs, etc, etc. O Warren nem tem nenhum, pá. Por acaso tem, por acaso no outro dia estive a ver e tem o ecrãzinho, tem. Ah, é? Deve ser para jogar a bridge, provavelmente. Mas pronto, estando completamente imersivo, deve ser espetacular. Tudo pode ser um ecrã, ou tudo pode ser conversa com amigos, ou pode ter o WhatsApp aqui, conversa com a tua mãe ali, etc, etc. Diz. Nós estamos a 10 anos do Matrix, mano. Isto é... e aquela história e o Elon Musk fala muito disso também, de se vivemos numa simulação. Há aí muita gente agora que anda a falar sobre isso, mas se o mundo real não é uma simulação, se nós não estamos todos a viver uma simulação, e é difícil de argumentar contra a ideia de nós estarmos numa simulação. E o Elon... Diz. Desculpa, e só dizer, se estivéssemos numa simulação, em breve vamos estar numa simulação dentro de uma simulação. Sim, Tipo aliás, Inception. isso até pode acontecer em várias camadas, eles até falam da based reality, né? Porque depois podes ter várias camadas umas em cima das outras. E o Elon Musk até dá um exemplo muito simples de o quão difícil é provar. O argumento base deste é: se nós um dia, não é, o primeiro jogo de computador, não é, surgiu ali em, sei lá, eu vou dizer um ano estranho que eu não faço ideia, mas vou dizer que foi ali em 1980 e qualquer coisa. Foi antes, mas pronto, 1960, que era o Pong, né? E desde o Pong, em 1960 até hoje, os jogos têm crescido exponencialmente, até o ponto em que já consegues fazer, não é, estar imersivo em ambientes 3D altamente renderizados, etc. Se tu supuseres, não é, que a evolução daqui para a frente for, mesmo que não seja a taxa que foi nos últimos 40 anos, mas que seja abruptamente mais devagar do que aconteceu nos últimos 40 anos, mas que haja qualquer grau de evolução, não é? Mais tarde ou mais cedo, pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 2000, não interessa, mais tarde ou mais cedo vais conseguir simular, não é, universos inteiros, planetas inteiros. E se isso é possível acontecer, não é? Então porquê é que já não aconteceu? Porque... Desculpa, a tab fechou-me. Se tu supuseres isso, não é? Nós temos estado em constante evolução, e se tu supuseres que essa evolução não para, então isso algures no futuro pode ser possível de acontecer. Mas se isso a alguma altura no futuro for possível de acontecer, então pode já ter acontecido e tu estás só numa simulação. Tu já não sabes. O produto de uma sociedade muito mais avançada tecnologicamente. E estás a testar, mas... e estás a testar. Por exemplo, uma das coisas que se faz hoje muito é, quer que seja, imagina, para tentar descobrir novas moléculas para curas, é simulas ambientes, metes lá os dados, né, com as propriedades e etc. E depois vais iterando. Vais fazendo aleatoriamente, ou de outra maneira, vais simulando como é que elas vão interagir. Tu podes fazer isso, mas com universos, não é? Fazes milhares de simulações em que nós somos postos agora aqui numa simulação em que o Hitler, por exemplo, não perdeu a guerra e as consequências que isso traz. Depois fazes uma data da simulação e podemos ser só uma dessas, de que estamos a simular hipóteses de como a humanidade pode acontecer. E não dá para provar, não é? Eu não tinha ouvido uma expressão que era: cada um de nós, quando estiveres a sentir
sei lá, ou preocupado, ou chateado ou assim, e demasiado self-focused, pensa que cada um de nós é só uma hipótese que a natureza está a criar, tipo, e se te reproduzires a hipótese funciona, se reproduzir, tipo, basicamente somos todos hipóteses que a natureza está a criar e algumas ficam pelo caminho porque tinham algum defeito ou assim. Eventualmente a natureza pode não ser a natureza, conceito completamente abstrato que nós criamos, mas pode ser eventualmente uma civilização. É engraçado, começa a ser profundo isto. Não, isto é, aliás, todo este conceito do metaverso, isto é muito filosófico e isto tem consequências, não é? E por isso é Vamos que já se fazer- fazia filmes antes sobre isto, não é? Isto tem consequências. Eu sou a favor de fazermos. Eu vou claramente estudar mais e tenho aqui, até, provavelmente até acho que ias passar a próxima semana a olhar muito para isso, mas podemos falar mais sobre o metaverso. De certeza que vamos falar mais sobre o metaverso daqui para a frente. Mas já Estavas- experimentaste o Quest? Já experimentei uma cena espetacular do Quest e agora tu vais pensar, este gajo tem uma tecnologia espetacular para andar a fazer isto. No Google Maps, no Quest, tu, ao fim de te habituares com os comandos, tu consegues voar muito bem, ok? Vou-te dar um exemplo, tipo, só andares no Algarve, por cima da água, tipo, a 100 metros da costa, por cima da água, a ver a costa toda do Algarve, as mansões que há, as praias que conhece, etc. É espetacular, porque está tudo em 3D, ok? Não tem nada a ver com o Google Maps, com o Google Earth. Tu estás lá dentro a voar e dizer agora vou ali àquela praia e de repente faz um voo picado e vais até à praia. A definição ainda não é perfeita, obviamente, não é? Mas já são fotografias coladas em cima do 3D que suponho que seja feito pela inteligência artificial. Mas é espetacular, pá. E essa app é da Google? É mesmo Google Maps? É o Maps, já. É dentro do Maps. Acho eu. Não fui eu Mas, mas, que o cliquei e que pus, porque o Quest não é meu, mas eu tenho quase a certeza que é o Maps. mas é Ou o preparado Earth. para VR, não é? Para VR, sim. Opa, Eu sei que já há suponho muitas, sim. eu sei que já há muitas aplicações. Aliás, o que eles têm estado a fazer, mais até, uma das coisas, é criar um ecossistema, não é? Porque aquilo é tudo muito giro, mas se não tiveres aplicações, não é? Se chegares lá e não tiveres Google Maps, se não tiveres Slack, não tiveres adaptado para aquilo, pá, para que é que vais lá fazer, não é? As pessoas vão aos computadores porque têm as aplicações, não é? Têm coisas para fazer. E ele era o que estava, tu, Gonçalo, a dizer há bocado, que eles estão a financiar isso, não só os óculos, não é o hardware, mas como estão a financiar o software, à espera de, ao fim de X, já não me lembro do número de X aplicações, X apps, acham que vai haver maior entrada de pessoal. Eu estive também numa sala com pessoal, pois lá dentro tu podes ir simplesmente dentro dos óculos a uma sala de cinema ver um filme. Portanto, essa realidade dentro de realidades. E há malta que vai, e estão todos à porta do cinema e depois chegam ao cinema e estão todos a ver um filme dentro dos óculos. Tipo, em vez de termos os óculos só, estamos a ver uma sala onde está a ser projetado um filme. E estive numa sala só à conversa com malta, mas eram para aí, sei lá, 6 pessoas, 7 pessoas, e não era muito fácil de percebermos quem é que estava a falar e termos uma conversa. Deve faltar ainda aprimorar a sensação de espaço e de onde é que vem o som. Mas eu até eles lançaram agora há pouco tempo o Workplace, não sei se é assim o nome, Supostamente mas já tem isto em tudo. VR. E até isso eles dizem que se tu no mundo virtual estiveres à minha direita ou à minha esquerda, eu vou ouvir o som como se tivesse a vir da direita. Eles até isso estão a trabalhar. Claro. Essa sensação de espaço é fundamental. Pois, isto é a teoria do Zuckerberg, é que tu no Zoom, como estamos aqui, tipo, se nós estivermos todos os dias aqui a trabalhar e a conversa, eu deixei de vos ver, vocês não cortei, pois não? Não. Pronto, se estivermos aqui todos os dias, isto torna-se, como não temos cheiros, sensações, não estamos ao lado uns dos outros para dizer um segredinho a um, etc, etc, isto torna-se é difícil de memorizar, porque torna-se um contínuo sempre igual em 2D, e se tivermos tudo isso, a sensação de espacial do som, etc. Mas depois vi um jornalista que foi convidado a experimentar e disse que já tinha vários bugs que o Zuckerberg estava a falar, ele tem um avatarzinho igual a ele e de repente ele continua a falar mas a boca do avatar para, portanto ainda estão a desenvolver a coisa, não está perfeito. Podias fazer aquilo para o teu livro da memória. Podias criar salões virtuais com as cenas. Olha! E tu queres te lembrar, metes aquilo e vais andar lá pelos salões. Yeah. Se por acaso, olha, isso para os gajos da memória vai ser espetacular para os torneios.
Estou aqui a pensar, epá, vai ser altamente também para a arquitetura. A quantidade de projetos que nunca saíram do papel no mundo espetaculares, fora de série, tipo de concursos para a Expo ou assim, e que de repente podem existir num mundo virtual. Interessante. Um gajo ainda pode fazer algum E, dinheiro com isso. e as Isto a net já- maquetes? Depois não vais precisar de maquetes, não é? Não, Deixam de ser já podes úteis. fazer tudo em 3D, mas agora com os óculos ainda mais fixe. isto agora já é só memes, meu, pela net, fora a gozar com isto. Há uma aquela cena do Mark no Senado e dele a dizer Senator, we run ads, quando ele pergunta o que é que faz o negócio, e a dizer Senator, we run the metaverse. Quando lhe perguntarem o que é que a empresa faz. Pessoal, estamos a chegar ao fim. Mas já. Diz Diogo. Não, é isso, é só meme, não se fala de outra coisa agora. Estamos Estamos a a chegar ao fim. Eu vou fim passar a noite a e ver isso, a ver o Connect. e é isso, eu também queria ver isso. Vocês, como Pronto. acionistas da Facebook, qualquer dia converte-me também. Isso. Bora. Até para a semana. Grande abraço, pessoal. Até para a Bom fim de semana. semana. Tchau, tchau.